Estamos começando mais um Bradocast, podcast oficial de Caxias do Sul. E aí, Brunão, como é que tu tá, cara? Tô bem demais, irmão. Tu viu que eu tô falando devagar pra pegar bem as palavras. Não. Tamo aqui com quem? Estamos aqui com duas pessoas, novamente com o Alex. Estamos aqui também com o Patrick. Sejam muito bem-vindos ao Bradocast, novamente. Alex, nesse caso. Obrigado sempre pelo espaço, né, de vocês. Até a gente sempre falando assim de temas que são importantes para a sociedade. Nada hoje como não falar sobre trabalho voluntário, juntamente com a inteligência emocional, né? E trazendo esse aqui nosso convidado que tem uma agenda vasta, né? Que veio de Boston há pouco tempo, né? E para conseguir um horário com ele, veja bem, né, Patrick? Caixa caro, né? Houve uma negociação extensa, né? Nossa, sim. Muitos papéis. Agendamentos com assessores, né? Claro. Depois de vários ajustes na agenda, cá estamos então, né? Com a autorização das minhas assessorias. A com principal a liberação assessoria. dos patrocinadores, viemos aqui para falar com vocês. Patrick, a principal assessoria foi a doutora Heloísa, né? Não, foi a nossa principal assessora. Fez toda a mediação e se não autorizasse também não vinha. Não né? ia vir. Não, eu tava bloqueado de vir aqui. Brincadeiras à parte. Deixar, Obrigado então, pelo convite, pessoal. Vamos deixar um abraço pra Heloísa, porque foi ela que proporcionou. Não, isso. especial, Com especial, certeza. Elon. Um beijo pra ti. Vamos fingir que ela não tá aqui. Tá falando com ela não tá aqui. É, eu até olhei, não tá ao invés de fazendo olhar, eu fui bem educado, ao invés de olhar pra ela, eu olhei pra câmera. Como se ela não estivesse aqui, mas agora então eu vou olhar pra ela. Tudo certo, Patrick? Tudo certo, obrigado pelo convite, obrigado, Alex. Imagina. É isso aí. Vamos começar de uma maneira para as pessoas entenderem. Por que o Patrick veio aqui? Quem que é o Patrick? Eu tinha quase certeza, porque advogado sempre quer saber onde pisa, né? Daí eu fui olhar vários outros podcasts antes e eu falei, a primeira pergunta é essa. Essa aqui eu já vou... Essa aqui eu já decorei, peraí, só um pouquinho que eu vou pegar aqui, né? Essa eu já sei. Mas na verdade eu fiquei pensando tanto e eu não tem como chegar numa resposta Não, assim, né? O ser humano é tão complexo que é difícil a gente se definir. Eu posso dizer algumas características minhas, né? Que são as que eu utilizo na minha rede social, que algumas coisas que eu gosto, que eu me defino como gaúcho, viajante e não carnívoro. O não carnívoro, até a Roberta Matana, que estava sentada aqui, beijo Beta, estava sentada aqui outros dias, me questiona, ela também é vegetariana, né? É uma definição que eu criei de não carnívoro, então eu não como carne. Esse é um ponto, assim. Aí o resto, todas as discussões conceituais, a gente deixa para outras pessoas fazerem. Não é vegetariano, né? Não carnívoro. Só não come carne, é isso? Que por isso, o vegetariano tem várias classes, assim, né? Hoje até já criaram flexitariano, tem... Flexitariano. Que come carne... Vamos devagar nisso. Come carne quando quer. Ou seja, o ser humano, né? Então, se pode ter isso, eu posso me definir como não carnívoro. E aí, depois, alguém que trabalha no dicionário lá... Consegue definir melhor. Se quiser, isso. ajuda e define um pouquinho melhor. Mas eu fiquei pensando nesse conceito, assim, né? De me definir quem é o Patrick. Cara, eu tô em transformação, né? Em 37 anos, se eu fosse me definir quando eu tinha 10 anos, eu era uma pessoa talvez completamente diferente de quem eu sou hoje com 37 anos, assim. Mas essas características, elas permanecem, né? E depois a gente vai falar sobre alguns pontos, talvez, mas eu acredito muito na bondade das pessoas, em a gente entender que a gente está todo mundo no mesmo universo, assim. Acho que esses são alguns pontos que definem o Patrick. Como um contexto assim, talvez durante o período do programa a gente vai se transformando. Eu e o Patrick provavelmente saia daqui diferente do Patrick que começou essa conversa E nós também. No início do programa. E nós também. Foi Exatamente. até o que tu comentou da beta matana, né? Que ela tem esse conceito da versão beta, que a cada segundo a gente melhora uma versão. Então, A gente vai sempre se atualizando. Quando tu tinha 10 anos não é a mesma pessoa, que provavelmente não vai ser a mesma pessoa que vai sair daqui. E Quer que dizer, tu bom, nunca né? vai sair daqui, Imagina Patrick. que chato eu passar por tantas experiências, viver tanta coisa e não aprender nada com isso. Exatamente. Não me modificar, não me adaptar aos lugares onde eu vou, às pessoas que eu converso. Acho que Isso ficaria a meio... gente liga até o ego, né? Sim. Porque tem um livro que eu tô lendo que é O Ego é Nosso Inimigo, talvez tu conheça. Que ele me recomenda muito esse livro, não sei porquê. Sim. Eu não sei porquê. Mas enfim, é essa questão, né? Se a gente não tá aberto a novas experiências, a novas oportunidades, a gente nunca vai evoluir, a gente nunca vai mudar, a gente nunca vai
mudar o nosso pensamento de fato, né? E isso prende a gente fica acorrentado a uma realidade que às vezes não é nem mais verdadeira, né? Exatamente. Mas enfim, vamos parar de... essa é mais área do Alex, né? Tô roubando dele aqui. É verdade, tu viu a análise Tá, do... eu deixo um pouco de espaço. Obrigado, Alex. Tá Obrigado. vendo os novos psicólogos aí? Isso, olha aí, ó. Eu gosto muito dessa A área. geração. Já tá lendo, né? Uma publicação voltada, então olha aí. Exatamente. Mas enfim, vamos começar desde o início, tá? Vamos fazer essa apresentação desde o início. Por que tu resolveu ser advogado? Tu decidiu isso desde o início da tua carreira? Tu mudou? Tu foi de tudo um pouco? Quer mudar hoje? Hoje já tá querendo mudar de novo? Não, eu mudei. Eu sempre acreditei muito que eu seria um ótimo médico. Acho que a Elo nem sabe essa história toda aí, que é médica, mas eu tinha isso muito traçado assim, na minha cabeça no ensino médio, acho que desde o ensino fundamental. Assim, eu queria ser médico, queria trabalhar com pessoas, ajudar as pessoas, salvar a vida das pessoas, estar envolvido com isso. Assim. E trabalhei para isso, né? Então eu fiz meu ensino médio, fiz o cursinho preparatório. No 3º ano fiz o cursinho preparatório para medicina. Então eu estudava de manhã, fazia o cursinho preparatório à tarde e não passei nenhum vestibular. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, vamos lá de novo. Aí, no ano seguinte fiz um ano inteiro de curso preparatório. Me estudei manhã e tarde, passei um monte de lugar, inclusive passei na Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre na época, que tu tinha que escolher entre URGS ou Faculdade Federal, porque era o mesmo vestibular. Passei na PUC, passei na UBRA, não passei na Universidade de Caxias. Foi a única das que eu fiz que eu não passei. E tu morava aqui? Morava aqui. Se quebrou. E fiz isso. Daí meu pai quis que eu fizesse... Pai, um abraço. Meu pai quis que eu fizesse em Santa Maria. O pessoal de Santa Maria é maravilhoso, mas eu jamais moraria lá. Com todo respeito ao pessoal. Com todo pessoal respeito, mas por uma questão, acho que talvez de nem sair de Caxias. Né? Então, nossa, foi a única que eu fiz. Assim, até foi engraçado na época que Santa Maria eram 4 dias de prova. E no último dia de prova eu fui entrevistado por uma rádio quando eu tava saindo do prédio dizendo: tu foi o primeiro vestibulando a sair de todos os dias do vestibular, mas o primeiro a sair do prédio, né? O que tu achou do vestibular? Né? Bom, se eu fui o primeiro a sair, ou eu passei em primeiro lugar, ou eu não vou entrar na universidade. Ou tu chutou tudo, né? Então Santa Maria e Caxias eu não passei. E aí, bom, minha vida estava resolvida, né? Porque eu ia fazer fundação e tudo certo. E eu tava na praia, assim, quando eu fiquei sabendo, porque era bem início do ano, será? Bateu o questionamento. Acho que não Na é praia isso. ainda. Acho que não é isso que eu quero fazer na minha vida. Acho que eu não vou me dedicar o suficiente, acho que não vou dar a atenção que eu preciso dar para a graduação, porque eu também quero viver nesse período, assim. E a gente sabe que o pessoal de medicina, né, é uma bênção poder ter a oportunidade de ficar o dia inteiro estudando, e é assim que funciona, e ter que estudar muito, e ir ao hospital e tudo. Será? Tá. Daí, na universidade em Caxias eu só tinha recebido que eu não tinha sido aprovado, tinha visto lá. Passaram-se alguns dias e a minha irmã me ligou e falou assim: tu recebeu uma carta, né? Lá em 1700 alguma coisa. Carta de Recebeu uma Você é carta um bruxo. da universidade dizendo que tu pode te matricular em outras chamadas pela tua média. Como foi uma média boa, não o suficiente para passar em medicina, mas uma média boa, tu pode te matricular em outros cursos e fazer. Quais são, né? Não tinha WhatsApp naquela época para mandar foto, assim. Ela me leu o que estava escrito na carta. E para os jovens, era assim que a nossa vida Era um fax. um fax. A pessoa não sabe o que é um fax. A pessoa levava o aparelho de fax pra praia pra trabalhar, assim, né? Caso precisasse, eu tô com o meu fax. Isso, tô aqui com o meu fax pra mandar. E o fax em si, só fazendo parênteses, já é uma baita modernidade, né? Porque tu colocar um papel, eu acho quase mais relevante do que o celular, porque tu colocar um papel numa maquininha e ela ser transmitida por uma linha telefônica e chegar num outro lugar em forma de um papel. Né? Claro que o papel não caminha até lá, né? Cada uma tem o seu rolo para os jovens que não sabem como funcionava. E imprimir com a mesma... o mesmo formato, as mesmas localizações do arquivo. Originalidade assim. que Nossa, tem, né? já era fantástico, assim. Então, naquela época a gente era bem evoluído. E ela me leu direito.
Direito. Acho que sim. Aí não me matriculei e me matriculei em Direito na Universidade de Caxias, comecei a cursar. Não sabia ainda se era isso, mas eu tava Não sabia se era Não isso. sabia nem o que era direito. Na verdade, o que aconteceu, na metade do primeiro semestre eu falei, meu Deus do céu, eu fiz a maior cagada da minha vida. Eu não estraguei, né? Eu não vou estudar tudo de novo pra fazer cursinho. E o que eu tô fazendo nesse lugar? Resumiu todo mundo que entra pra direito. Isso que eu fiz com a minha vida. Não, e o primeiro semestre foi assim, o primeiro semestre inteiro, assim. E eu falei, nossa, o que eu fiz com a minha vida? E eu me formei com 16 anos, né? Não sou tão prodígio quanto a Beta Matana. Da escola? Tu se formou com 16 anos na escola? 16 anos Ensino na escola. médio. Razoável. Achei que era na faculdade. Eu me formei com 15. Aí dizem, não. E Ele entrou com 2 anos. Assim, eu tava bem pra ainda me formar cedo e fazer. Eu disse, bom, vamos lá. Fazer o quê? Fazer o segundo semestre agora pra ver se a gente já que tô aqui. E fiz o segundo semestre. Agora só falta mais 6. Isso, e o segundo semestre foi tão ruim quanto, assim. E era muita teoria, e ler umas coisas assim, o caso dos exploradores de caverna, e não sei o quê. Teoria, assim, tudo muito longe, sabe? E aí no terceiro semestre, eu fiz uma disciplina já mais prática, assim, que era penal, e fiz medicina legal. Que na minha época era uma disciplina obrigatória, depois passou a ser uma disciplina eletiva. E foi muito legal, assim, porque o meu professor era o Moreira, foi um médico fantástico, assim. E a gente aprendeu muito, assim, tanto com respeito com o ser humano e as coisas. A gente mexia nos corpos, porque... Como era medicina legal, então os crimes que tinham acontecido na noite anterior, a minha aula era quarta de manhã. A gente fazia a necropsia dos corpos que tinham entrado no DML naquela noite. E eu achei tudo muito legal, assim, né? Muito prestativo de conhecimento e tudo. Não tive nojo, não tive nada, mas naquele dia, assim, na primeira aula prática de medicina legal, eu falei, bom, resolvi um problema, que eu não quero fazer medicina. Então, esse aí eu limpei, eu falei, não, tá, então eu já não tenho a frustração de que eu queria fazer medicina e que era isso que ia trazer minha felicidade para minha vida. Eu tinha iniciado a minha carreira obviamente como medicina, né? Comecei a cursar Direito, na metade do curso eu decidi que eu não quero medicina. Essa foi a história da Isso, mas foi bom porque eu validei isso na prática, assim. Sim. Então eu não fui um advogado frustrado, e não sou, graças a Deus, advogado frustrado, por ter desistido de fazer medicina. Eu consegui resolver isso durante a graduação. E também durante a graduação de Direito, pelos professores que eu tive, eu peguei muito gosto pelo Direito, assim, porque eu entendi que talvez a função social que eu buscasse na medicina, eu também podia exercer ela no Direito. De uma forma diferente, claro, a gente está falando, na medicina a gente fala de vida e no Direito a gente fala de liberdade, garantias de direito, mas a gente também fala de como tocar a vida, né? A medicina também, ela vem para dar uma vida melhor para as pessoas e o Direito também, dentro da temática da resolução de problemas, de tudo, o Direito ele tá ali para auxiliar as pessoas a resolverem problemas que sozinhas elas não conseguem resolver. E tu nunca deixou de cuidar, né? Porque a tua primeira fala foi que tu queria medicina para tentar cuidar, né? E como advogado também tu cuida. Tu nunca deixou de cuidar. Tem que cuidar, falar na frente dos psicólogos, essas coisas. Eles já Sabe que não já vão pincelando, faz sentido, Alex. Por 5 segundos, tu falou o seguinte, ele anotou, tá ligado? Tu falou isso aqui, olha só como hoje começa, né? Bom, ele já tá validando pra eu ter mais certeza ainda, né? E aí eu fui. Depois de 12 anos de carreira como advogado, agora tem uma validação médica que eu escolhi o caminho certo. Ainda tava na dúvida. Ótimo, não. E aí dentro do curso de Direito mesmo, eu validei que eu não queria medicina e também validei que eu queria Direito. Né? E consegui entender a função social que eu acabei levando no meu histórico de vida para fora da profissão também, porque às vezes dentro da profissão a gente tem a limitação da nossa área de atuação, assim. E aí, como cidadão, a gente também tem que trabalhar a sociedade em paralelo a isso, né? Então a gente não vive só da nossa profissão, né? Aquela frase, a gente não tem que viver para trabalhar e nem trabalhar só para viver do trabalho, né? Então eu tentei criar
esse mix, mas a complexidade se encerrou, desse tema se encerrou durante a graduação, onde eu consegui já trabalhar esse tema e me libertar das minhas escolhas como escolhas não erradas. Psicologicamente pode ser que eu tenha inventado tudo isso na minha cabeça para validar os meus atos de decisão, mas hoje eu estou muito tranquilo em relação a não ter feito medicina. Tenho vários amigos e amigas que são, eu acho super legal, gosto muito, assim, tenho interesse, não tenho nojo nenhum de ver filmes, documentários e imagens sobre, mas tenho curiosidade de conhecer os nomes das coisas, assim, e um pouco do funcionamento. Mas tenho certeza que não é isso que eu queria e nem quero para minha vida profissional. Sim. Mas a medicina foi uma maneira, né? Um caminho para achar o direito. Entendeu? Exatamente. Eu vou destacar aqui a delicadeza que o Patrick teve para contar sobre a questão de psicológica com o psicólogo do lado, né? Que eu achei sensacional isso. Eu senti uma tensão aqui, ó. Ai. Não, é que a gente... se eu pudesse hoje... Se eu pudesse, não, que eu até poderia, mas se eu quisesse fazer uma nova graduação, eu faria psicologia. Psicologia, né? Porque eu acho que direito, psicologia e administração são bases que seria ótimo para que qualquer pessoa pudesse viver bem em sociedade. Sabe o que é engraçado disso? Psicologia tu consegue ligar com qualquer área. Acabou de ligar com a área de direito. Eu ligo muito com a área financeira. Sim. Sabe? O Bruno, no caso do Bruno, liga muito com a área pessoal dele, questão de autoconhecimento. Publicidade também, fortemente. Publicidade, olha só. Marketing, né? Quantas áreas a gente liga à psicologia. Então, isso é incrível, né? Isso é incrível. É que a psicologia está ligada ao ser humano, o ser humano está ligado a tudo. Exato. Isso. Olha só, vendi teu peixe já. Ou seja, assim o Alex tá ligado que eu não começo. Mas tu falou que tu fez o cursinho no terceiro e depois, um ano depois, querendo medicina. Esse era o teu objetivo e em poucos dias tu decidiu que não queria medicina e queria direito. Essa mudança muito rápida pra ti foi muito assustadora? De tipo assim, tu passou 2 anos acreditando em uma coisa, aí tu percebeu que não queria e dias depois tu tomou essa decisão. Foi muito assustador no momento que tu pensou que era direito. Tu vai responder. Foi o psicólogo aqui. Foi porque eu não tive essa validação imediata, né? Se eu tivesse chego na primeira aula de direito com uma palestra magnífica, que me mostrando todas as possibilidades e dizendo direito é maravilhoso, vai acontecer isso, isso e isso, mas não aconteceu. Então o medo ele permaneceu até aquela aula da medicina legal, onde eu validei que a minha escolha tinha sido a escolha correta, que eu não queria mais fazer aquilo. Porque até então eu ainda ficava, o que eu fiz na minha vida? Né? Foi isso que eu queria? Era isso que eu queria? Não era isso que eu queria. Era isso que Então era sazonal, assim. Eu às vezes, claro, eram várias disciplinas. Algumas eu gostava, outras não. Né? Como tudo na vida, a gente não gosta de tudo. Mas demorou um pouco, assim. Então, no início foi bem assustador, porque quando eu abri mão, e eu tinha consciência disso, quando eu abri mão de não me matricular aonde eu tinha passado, eu estava abrindo mão de forma definitiva. Não tinha opção de no semestre seguinte eu voltar lá e dizer, gente, olha só, mudei de ideia e eu queria voltar. Então, quando eu decidi, eu já tinha a maturidade na época para dizer, não, é uma decisão que ela é definitiva. Se eu quiser, eu vou ter que passar por todo esse processo novamente, né? Vou ter que parar, estudar, me dedicar e pode ser que seja outra banca, outra prova e eu não passe. Né? Não foi porque eu passei naquela banca, naquela prova, naquele momento que eu fosse passar no semestre seguinte, no mesmo vestibular. Né? Então tem todas as questões. Na época eu já tinha isso. O que eu não tinha era a certeza de que eu não queria fazer medicina e de que eu queria fazer direito. Ou seja, eu não tinha certeza de nada. De nada. Tava fazendo só pra tirar uma nota boa e usar. É um medo que as pessoas desenvolvem muito, ainda mais no século de hoje. Sim. É a questão da decisão assertiva, né? Eu acho que o Alex pode comentar muito melhor. Ou de acertar de primeira. Às vezes eu recebo os pacientes que estão passando um processo agora de orientação vocacional, né? Que muitas vezes a gente faz isso no consultório, ou até com grandes dúvidas de que recebem já dos pais. Talvez tem que ser assertivo, tu tem que acertar de primeira, não pode haver uma nova possibilidade de escolha, e a escolha ela é livre. A gente nunca sabe o caminho. Eu mesmo já passei por 2 faculdades antes da psicologia, né? Então a gente também tem que entender que não precisa acertar de primeiro, né, Patrick?
E isso também tem a ver um pouco, depois a gente vai transcorrer no voluntariado, do que a gente vai falar sobre voluntariado. Que as pessoas também se preocupam muito em acertar, em fazer tudo da melhor maneira possível. E vem cá, a perfeição existe? Exatamente. Além disso, que é uma visão que eu sempre tento trabalhar comigo, assim, e reforçar, é do certo e do errado, né? A decisão tem que ser certa. O que é uma decisão certa? Certa para quem? De que ponto de vista? Em que momento? E não tem como descobrir. Talvez eu me manter na medicina naquela época, se eu tivesse me mantido inscrito, eu também estaria aqui conversando com você sobre medicina. Sobre medicina. Entende? Então não tem como dizer se foi certo ou não. Foi bom. Para mim foi a decisão que eu tomei foi boa. Ela me levou a caminhos que hoje eu sou plenamente satisfeito. Mas também poderia ter acontecido eu ter seguido em medicina e estar tão bem sucedido pessoal, profissionalmente como eu estou hoje, ainda bem, em outra área. Né? Porque depende de como a gente leva também e como a gente responde às escolhas que a gente faz. Mas a gente é muito cheio de buscar certeza. A gente tem que buscar certeza de tudo. E acho que a vida não passa muito por ali. Até porque existem a imprevisibilidade, existe talvez o fato que amanhã vai ser diferente e a gente tem que se adaptar a isso, que é essa questão da resiliência. Sim. Talvez a medicina não te encontrou mais porque houve a situação do direito, a tua escolha pelo direito. E isso não é uma certeza, sim é uma questão tua talvez até mais colocada naquele momento nessa área de conhecimento. Talvez se tu olhasse agora, como tu mesmo diz, que talvez fosse um médico que sentasse aqui, ia ser de uma outra maneira, Exatamente. Ia ser totalmente diferente. Porque a tua decisão fez com que o curso da tua vida tomasse o que acontece hoje nesse grande movimento que é viver. E depende muito de nós mesmos respaldarmos as nossas decisões, né? Porque se eu tivesse me mantido no direito e dito... céus, o que fiz da minha vida, eu ia estar até hoje lamuriando e lamentando uma escolha que poderia ter sido errada em algum ponto de vista. E eu levei ela como, por isso que eu falei antes, psicologicamente, talvez eu mesmo tenha validado essas minhas decisões. Sim, inconscientemente. Ótimo, mas validei e segui com elas justamente porque eu criei dentro dos meus mecanismos psicológicos ferramentas para que eu validasse aquilo como certo e seguisse aquilo e empreendesse É a questão das múltiplas escolhas, né? A gente tem muitas escolhas que a gente pode fazer. E tomar a decisão de escolher uma que seja assertiva, às vezes a gente fica com o pé atrás e não toma nenhuma, né? Mas eu acho que isso é um ponto muito bom da vida, porque o lado positivo e o lado negativo, que seja de qual área que a gente está falando, ambos trazem possibilidades, adversidades. Sim. Vencer traz adversidade, sim. perder traz adversidade. Eu acho que isso que transforma a vida mais complexa e mais interessante, né? Porque simplesmente chegar no resultado final sem ter nenhum trajeto, sem ter nenhum caminho, a gente não vai ter satisfação nenhuma, né? Que história a gente vai contar? Exatamente. E o Alex talvez pense da mesma forma por também atender, né, pessoas que estão passando por momentos difíceis. Hoje eu vejo uma dificuldade de as pessoas entenderem, receberem e trabalharem as adversidades da vida delas. A vida, ela tem adversidades. A gente não vive... quando eu dava aula, eu falava para os meus alunos, o mundo dos ursinhos carinhosos existe na televisão. Não existe. E até no mundo dos ursinhos carinhosos tem o coração gelado. Né? Então, a gente tem essas adversidades e a gente tem que trabalhar elas todos os dias. Claro que bom que no mundo dos ursinhos carinhosos, todo final de episódio, os ursinhos ganhavam. Sim. Mas na vida, talvez, se a gente levar... dentro da quantidade de dias e anos que a gente viva, a gente tenha muito mais episódios com finais felizes do que não, né? Isso é uma perspectiva que eu trago nesses desenhos, enfim, que seja... geralmente tem uma pessoa que é negativa, geralmente tem um personagem que é negativo. Isso é uma ilusão que a gente acaba criando da realidade, né? Os filmes, enfim, que seja, acabam criando essa ilusão, porque a vida não tem uma pessoa que é má. A vida é repleta de pessoas más. A vida é repleta de objetivos difíceis. E geralmente num filme, numa história, só tem uma, né? Então isso acaba sendo uma ilusão que a gente acaba criando. É que também a gente precisa do recorte.
né? Do externo para trabalhar o interno. Nós também temos na vida os antagonistas e os protagonistas, como a gente tem o lado luz, o lado sombra, né? Como diz Jung, né? Todos nós somos dotados desse antagonismo ou desse protagonismo. Todos nós, dentro da gente. Talvez a gente coloque mais externamente, até por uma questão de reconhecer isto, que faz parte da vida. O bem e o mal, o preto e o branco, yin e yang, faz parte. Exatamente. E cabe a gente aceitar isso, né? Aceitar e aproveitar disso. Gerir, né? Exatamente. Lidar Exatamente. com estar com o bem e o mal dentro de si, né? Mas é interessante, né? A gente sai ali da perspectiva de quem é o Patrick, a gente passa ali por uma questão da escolha do direito dentro da vida dele, e justamente aparece essa dicotomia, né? Entre medicina e direito, entre talvez a idealização e a realidade, entre o desejo e a decisão, entre assim a vida. Exatamente. E com quantas pessoas acontece isso, né? Com todo mundo. Todos. Com todo mundo acontece isso. Todo mundo tem algum momento da vida que tem que fazer uma escolha ou outra. Algumas pessoas têm a oportunidade de fazer 3 escolhas, né? Ter 3 escolhas na frente, algumas só 2. Então, a gente caminhou para um assunto muito bom aqui, que eu acho que vai agregar muita gente, esse esclarecimento. Posso mudar um pouquinho agora? Eu queria entrar no voluntariado agora. Tá. Como é que tu chegou? O que tu faz? E o que é o voluntariado também? Vamos deixar isso claro. Eu sempre fui muito adepto a pessoas, assim, né? Eu sempre gostei de estar envolvido. Daí, quando eu comecei a fazer direito na universidade, eu disse, bom, agora tá, né? Então, 3º semestre, então aqui ficarei, aqui colocarei a minha base. Aí comecei a participar do diretório acadêmico, justamente para... eu sempre acreditei nessas ferramentas de construir o senso de coletividade. Aí participei do DA, depois participei do DCE. A gente fez várias iniciativas legais na universidade, na nossa época lá. Foi muito legal para a gente trabalhar essas questões, assim, né, de as pessoas se envolverem. Na época ainda existia muito a cultura que a gente vê em alguns lugares, daquele trote que não era um trote legal, né, de humilhação, degradação. E eu me lembro que a primeira vez que a gente fez um trote diferente, assim, a gente pensou, o que a gente vai fazer, né? E as pessoas fumavam muito. Hoje ainda bem não fumam mais, mas na época as pessoas depende, ainda não, mas fumava-se muito mais. Muito bonito, né? Não esses pendrive que os adolescentes fumam aí, que eu sou velho já, mas fumava-se muito cigarro, assim, né? E o bloco do direito era repleto de cigarro ao redor, assim, e a gente fez, o nosso trote foi, a gente deu pares de luvas e saco de lixo e os calouros tiveram que recolher as bitucas de cigarro ao redor. Trote solidário. Trote solidário. É onde eu ia chegar a isso, assim. E aí a gente começou a trazer, vivenciar e trazer esse senso de coletividade, né? Porque era um bloco que muitas pessoas frequentavam, mudou-se muito aquilo, todo mundo olhou e falou, nossa, que legal, quem sabe a gente fuma e bota no lixo agora. Né? É uma possibilidade. Não sei em que momento que elas se perderam nisso, mas se começou a pensar, então agora eu vou botar no lixo. E aí tu vai criando esse senso, assim. E quando eu aflorei muito isso, aí eu me formei na universidade em 2000 e... Meu Deus. Em 2008, eu me formei em Direito. E aí logo comecei a advogar e aí eu entrei na SIC Jovem, né? Que era o pessoal me stalkeando, né? Tu viu? Eu entrei na SIC Jovem sem conhecer muito o que era o empresariado caxiense. Eu era um jovem empresário, como o próprio nome da diretoria já dizia, assim, né? Na época eu pensei... tô eu aqui no meio de Randon, Marco Polo, afins. Gente, quem sou eu na fila do pão, né? Com todas essas pessoas aqui. E ali me aflorou, me expandiu muito essa questão do voluntariado, porque eu entendi que desde aquela época, né? E os presidentes que me antecederam na SIC Jovem, a SIC Jovem sempre foi o braço de voluntariado da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul. E era através dela
que as ações chegavam até a sociedade e não até o empresariado. Né? E por quê? Porque a gente tinha, junto com a Junior Achievement ou outras entidades, a gente fazia projetos voltados para escolas da rede pública. Que não era necessariamente o perfil dos filhos dos empresários que estavam nas diretorias da casa. Sim. Então, a partir disso, a gente conseguia desenvolver um trabalho de empreendedorismo em pessoas que não tinham o empreendedorismo ligado diretamente àquilo. E dentro disso, a gente ainda conseguia arrecadar alimentos, arrecadar medicamentos, arrecadar brinquedos, que foi até, voltando a Elo, foi até o que me conectou com a Elo, foi justamente uma ação social que a gente estava buscando arrecadar brinquedos. Ela já tinha diversas ações sociais que ela desenvolvia no consultório. E eu estava na outra ponta, que era conhecer já, porque daí já era mais recente, conhecer um lado de Caxias que infelizmente poucas pessoas conhecem, que é a periferia, onde se tem essas pessoas que a gente acha que se encontram em outro estado, em outro país, e elas estão aqui, da nossa cidade, que tem 500 mil de habitantes, e tem gente que passa fome dentro da nossa cidade. A gente não precisa transpor as barreiras da Serra Gaúcha para ver isso acontecer. E às vezes a gente não tinha essa visão. E aí, aos poucos, eu fui me conectando com essas pessoas que vivem no mesmo mundo que a gente, que frequentam os mesmos lugares que a gente, que muitas vezes não são vistas, não é colocado luz, não é debatido sobre isso e levado. E alguém tem que fazer. E quem tem que fazer são as pessoas que têm. Sim. Né? São as pessoas que têm como fazer uma campanha para arrecadar leite que custa R$50. Eu preciso de pessoas que estejam dispostas e tenham a possibilidade de doar um leite que custa R$50. Né? E aí, então, que na SIC Jovem que aflorou muito, assim. Porque daí eu entendi qual era o papel do voluntariado, qual era a importância de ter essa rede e de a gente não se manter distante. A gente aproximar esses grupos de pessoas, porque aí o voluntariado é assim, o voluntariado não é eu comprar uma caixa de chocolate e mandar entregar na entidade para entregar no Natal. Isso não é voluntariado. Voluntariado é eu pegar o chocolate, ir até lá, conversar com as crianças, entender, conversar com os pais e dizer, vocês estão trabalhando, o filho está na escola, o que está acontecendo? Né? Não, eu não estou trabalhando porque aconteceu isso e isso. Tá, e dentro do nosso convívio, como que a gente consegue resolver isso? Né? Como que o empresário consegue resolver? Tem vaga na empresa, a pessoa está disposta a trabalhar, mas ela chega lá, ela vai chegar na ponta da empresa e ninguém talvez vá ouvir ela naquele momento. Tá, mas se eu conheço o dono da empresa, que é diretor comigo dentro da entidade, se eu conheço o presidente da entidade que é de recursos humanos de Caxias, da Serra Gaúcha, como que a gente pode construir essas pontes para que essas pessoas se tornem invisíveis dentro desses lugares, né? E aí claro, o que a gente quer é que todo mundo tenha a oportunidade, faça as mesmas coisas que a gente faz, viva as mesmas coisas que a gente vive e consiga desenvolver por conta, após essas ações, desenvolver por conta iniciativas dentro das suas comunidades que elas consigam se dentro de Caxias do Sul, ou dentro de qualquer cidade, se auto-colaborativa em relação ao universo onde elas vivem. Exatamente. Vai criar uma corrente. E foi aí, então a SIC Jovem foi onde eu consegui compreender que o voluntariado era importante e que isso movimentava muitas coisas, não só a questão de eu estou numa ponta, auxilio e faço essa entrega, e a gente entender que a gente está todo mundo dentro desse mesmo contexto, desse mesmo universo. Essa tua fala, ela é bem importante, né? Porque o pessoal também tem um certo conceito do que realmente é o voluntariado. Muitas pessoas não sabem. Até porque se a gente for olhar aí os últimos acontecimentos no mundo, no Brasil, Rio Grande do Sul, Brumadinho, pandemia, deslizamento de terra em Petrópolis, aquele furacão que passou por Santa Catarina? Não, que passou por Criúva. Vila Oliva, lembra? Destelhamento, né? Não é só aí que existe o voluntariado. Porque o voluntariado ele está ligado a uma responsabilidade social. Ele não está numa condição de comprar um saco de arroz e entregar numa instituição, somente fazer a entrega. Ele passa por uma ação voluntária que passa pelo tipo de pessoa, por aquilo que a pessoa deseja fazer e por aquilo que ela está predisposta a se doar com aquilo. Então, muita gente acha bonito o ato de comprar 15 caixas de bombons e somente entregar na instituição.
Isso não é um voluntariado. Tem a ver com... Na verdade, o voluntariado tem a ver com a possibilidade de contribuir melhorias na vida da comunidade, para lidar com os problemas que existem ali, as críticas, como tu enfrenta aquilo, as barreiras, tudo que tem ali nas dificuldades, como as pessoas aprendem ou como elas vivem, transformando essa indignação na ação. Muitas pessoas que vão ao voluntariado vão trabalhar com isso, inclusive para questões de estima da própria pessoa. A gente sabe que hoje o maior medicamento para depressão não é um medicamento fornecido pela indústria farmacêutica. Pode ser, inclusive, um voluntariado. Ter valor para o outro, entende? Ter preocupação com alguém que necessite. E o Patrick falou uma coisa muito interessante. Não precisamos ver a pobreza indo a Porto Alegre ou viajando para Salvador. A pobreza está em Caxias. Só que ela fica à margem. Entende? Totalmente à margem. Acaba que, infelizmente, são poucas e sempre as mesmas. A gente falava isso na SIC. Que são sempre as mesmas pessoas que estão envolvidas. Né? E também a gente tem que fazer a meia-culpa de quem trabalha com voluntariado, de que abrir um pouco essas entidades para que outras pessoas participem e a gente possa fazer. Porque depois que eu comecei a fazer voluntariado, a me envolver diretamente, são poucas as pessoas... que chegam para mim e falam assim, não, eu já faço. A maioria das pessoas vem e falam assim, eu sempre quis, mas eu não sei por onde começar. Claro, às vezes também é uma desculpa de, né, não ter feito até hoje, mas a gente tem essa dificuldade às vezes de, eu quero fazer voluntariado, né? Onde eu vou? O que eu faço? Né? Que entidades eu procuro? Como eu começo, né? Porque também não dá para chegar batendo uma entidade de criança, adolescente e dizer, vim aqui fazer uma contação de história. Também precisa entender quem tu é, claro, o contexto. Claro. Existe toda uma questão de que a gente está trabalhando com pessoas em vulnerabilidade, né? Sejam crianças, adolescentes ou idosos. Em alguns casos a gente trabalha com pessoas legalmente protegidas, então são grupos em vulnerabilidade, né? Então a gente tem que ter alguns controles de acesso e de envolvimento, que isso tudo eu fui aprendendo dentro do voluntariado, de a gente entender que a gente precisa ter autorizações e ter legitimidade, né? Eu gosto muito dessa palavra porque a gente tem que ter legitimidade para poder entrar em determinada comunidade, conversar com as pessoas, entender, e quanto mais tu vai fazendo, mais legitimidade tu tem, porque eles reconhecem que tu faz, porque infelizmente muita gente vai até esses lugares, fala, promete, eu não tô falando só de político, fala, promete e não faz. A gente já teve que se virar em diversas ações que as pessoas prometeram que iam entregar doações, não entregaram, e 2 dias antes, a Elo sabe muito bem disso, a gente teve que correr atrás de nós, o grupo de voluntários, desembolsar dinheiro e comprar, porque a gente não ia chegar lá e dizer que para as crianças que não tinha. Mas as pessoas prometeram isso, então essas pessoas vão perdendo a legitimidade no caminho, né? E manter essa constância de prometer que vai fazer, envolver as pessoas, fazer e entregar, é o que te dá a legitimidade para continuar atuando. Isso é muito louco, né? Porque tu prometer algo, tu exalta o prometer e dar, sendo que o prometer já devia estar ligado com o dar e entregar e fazer aquilo que Mas isso prometeu, tudo, cara, profissionalmente, assim, quem me segue nas redes sociais sabe que volta e meia eu vivo postando uma piadinha de coach, porque, cara, falar é uma coisa e fazer é outra. Total. E isso vale profissionalmente, né? Isso que eu falei do voluntariado, vale pra vida, vale pro relacionamento. Como no teu namoro tu promete uma coisa e não entrega aquilo que tu prometeu. Não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Levando pra minha área do direito, às vezes eu brinco que a gente não contratou bem. Né? Porque tudo é um contrato, né? Se eu vou na banquinha ali do jornal, compro uma bala. Então é um contrato, verbal de entrega imediata. Eu entreguei o dinheiro, ele me entregou o produto, eu consumi o produto, acabou a relação. Acabou. Mas é um contrato. E se eu não especifico que bala eu quero, que tamanho, ele não me diz quanto custa, não vai dar certo. Nessa relação simples. Mas isso, Bruno, é a responsabilidade social que a gente falou antes. Por que o trabalho voluntário ele está para a inteligência emocional? E a inteligência não é a capacidade de saber uma soma 2 mais 2. É tu estar bem resolvido nas tuas questões emocionais.
Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, ele fala, né? Ele tem uma fala que ele coloca assim, que a honestidade ela é comprometedora, como a confiança é. Porque o trabalho voluntário é uma questão de tu te entregar para aquilo. Como o Patrick falou, né? Não dá pra gente também chegar em qualquer instituição e se colocar, tu vai se colocar a dispor e ver se a instituição realmente precisa disto e ela tá realmente capacitada por um filtro para poder te conhecer, saber tuas competências, o que tu pode colaborar para aquele trabalho. Porque é muito perigoso. Até existe muito lobo em pele de ovelha, né? Sim. Tem que ter muito cuidado. Trabalho voluntário também aproxima certos graus de perversões. E aquilo que tu falou... Não, pode continuar. Não, pode colocar. É aquilo que tu falou no começo também da perfeição, né? As pessoas pensam assim, eu vou prometer ajudar eles. Mas eu não vou prometer só ajudar e levar um produto. Eu quero ir lá e fazer e elas acabam se comprometendo com isso. Mas essa questão que ele traz, ela é realista. É do cotidiano. Pessoas que prometem, que dizem, né? Mas a ação é completamente diferente. Então, isso não entra em responsabilidade social, entra em irresponsabilidade social. Inteligente emocionalmente? Não. Porque tu tem as tuas questões, tu tem os teus afetos, as desordens que levam as pessoas, talvez, a usarem justamente esse tipo de comportamento na prática no voluntariado. E só lembrando pra gente linkar aqui, quando eu falei de Brumadinho, nós não precisamos esperar catástrofes para ajudar. A gente está muito acostumado que tem que existir... A gente já vive numa catástrofe coletiva imensa. Isso mesmo. Então não tem que esperar um destelhamento de casas para ajudar o outro. É dentro do nosso lado humano. As pessoas não pararam para entender isso até agora. O voluntariado ele é complexo em vários sentidos. Assim, ele parece... uma entrega muito fácil, assim, mas ele demanda diversas complexidades. Sim. E uma questão que eu sempre trago para os voluntários porque a pessoa me liga emocionada, assim, nossa, aconteceu uma situação na minha vida, alguém faleceu, alguém não sei o quê. Preciso fazer algo porque eu estou buscando, fulano, estou buscando o sentido da minha vida. Ela busca o sentido em outras pessoas. Isso acontece com muita frequência. E aí a pessoa vai fazer voluntariado... É bem ruim que eu vou falar, mas muitas pessoas elas fazem o voluntariado buscando que a parte que recebe, ela receba e ela se humilhe em agradecimento, né? E é uma frustração, porque não vai acontecer. Se acontecer, bom, aí é contigo, se tu vai achar bom, se tu não vai achar bom... mas é difícil e nem tem que acontecer, na verdade, porque tu tá fazendo porque a entrega é tua. Sim. Ela não é para que a outra pessoa te reconheça, não é para que a sociedade como um todo te reconheça. Exatamente. E só que a gente busca muito essa validação. E aí eu tenho diversos voluntários e voluntárias que saem frustrados das ações. Exatamente. Porque aconteceu isso e deu. Carlos, deu, acabou. Carlos. Acabou, a gente levou as crianças no circo, a gente levou as crianças não sei aonde, a gente fez uma sessão de cinema, fez uma festa junina, acabou. Qual era o nome do livro mesmo que tu tá lendo? O ego é seu inimigo. Isso que o Patrick tá trazendo é uma satisfação narcisista. Que é diferente de uma entrega humana. Não passa pelo teu ego. Era uma coisa que eu queria trazer aqui, essa discussão, porque hoje eu vejo que muitos voluntariados, pessoas que se entregam dessa maneira, elas acabam fazendo isso por status. Porque é bacana eu estar incluído nesse grupo de pessoas que ajudam as outras pessoas. É bacana eu mostrar grande parte das pessoas que fazem isso por status, mostrar no Instagram para os meus amigos, para minha família, que eu tô lá doando, que eu tô ajudando. As pessoas acabam colocando a questão da estima, a questão do ego na frente de tudo isso, talvez preencher alguma mágoa dentro delas através das outras pessoas, né? Mas esse Só que quando que tu vai ajudar uma outra pessoa se nem contigo mesmo tu tá bem resolvido? Exatamente. Inteligência emocional. Exatamente. Pode falar. Não. O que eu ia dizer, eu ia um pouco mais fundo do que isso. Às vezes as pessoas elas não buscam voluntariado para trabalhar as mágoas, mas elas buscam voluntariado para trabalhar as perversões. Então a pessoa ela trata mal a mulher e o marido em casa, trata mal os filhos, bate no cachorro e vai lá entregar chocolate para as crianças. Daí ela pensa, não, eu me auto-equalizei. Né? Então eu causei o mal, eu sei que eu causei o mal, causei o bem.
E eu equalizei. E não funciona assim. Isso é uma doença, né? É, provavelmente. Uma O doutor vai dizer, eu não posso acusar ninguém de nada, né? Sou advogado e não acuso ninguém de nada. Mas olha, eu diria assim, como advogado, eu te diria que muito bem esta pessoa não está. Né? Boa aplicação. Mas a gente também está trabalhando assim, uma janela do voluntariado para explicar. Mas o voluntariado tem milhões de pontos positivos, né? A gente está trabalhando alguns desses aspectos, mas ele é muito positivo, porque, vamos lá, a pessoa ela não é pervertida, ela não bate em criança, ela não bate no cachorro, não briga em casa, e ela vai no voluntariado, fica lá com as crianças, bate uma selfie porque ela quer postar no Instagram dela. Maravilhoso! Para nós, enquanto voluntariado, mostra para mais pessoas o que está sendo feito. Então não tem problema, nem tudo é só problemático, assim, né? Do que eu também quero mostrar esse lado de que é positivo. E é normal. A gente está aqui se eu aceitei o convite de estar aqui, estar na câmera, estar no microfone, porque a gente também gosta de se expor em determinado nível. Então tá tudo bem, não tem problema nenhum nesse aspecto, né? Mas a gente tem que entender que o que tem que predominar é a história do fazer o bem sem olhar a quem, né? E sem esperar nada em troca. O voluntariado é isso. Eu fui lá, fiz, entreguei. E mudou. Eu vou até fazer um parênteses, assim, uma situação rápida que a gente fez uma ação uma vez, não vou falar nomes, nada assim, com uma casa de passagem, em que as pessoas que estão na casa de passagem, elas ou estavam na rua, naquele momento, em situação de estarem sem uma residência, e elas aceitaram o convite do município, do estado, enfim, para estarem nessa casa de passagem, cumprindo algumas regras para estarem dentro daquele local. Algumas pessoas, inclusive, não aceitam, porque existem essas regras, e está tudo bem, cada escolha a sua renúncia e a vida segue. E a gente fez uma ação muito legal com uma loja de ternos aqui de Caxias, em que os consumidores daquela loja eram convidados a levar uma peça de roupa usada deles, em bom estado, e tinham 25% de desconto, isso faz uns 2, 3 anos, tinham 25% de desconto para comprar um traje novo. Legal. Super legal. O que a gente fez? A gente pegou, colocou essas roupas em araras, chamou, era uma ação masculina, né, porque a loja era masculina, enfim, uma ação masculina voltada para esses homens que estavam na casa de passagem. Eles foram, a gente convidou uma psicóloga para falar com eles sobre colocação de mercado de trabalho. Sobre o momento que eles estavam passando. Etiqueta profissional, coisas assim. O básico de entender que daqui a pouco ele retomar o mercado de trabalho, apresentar um bom currículo, poderia fazer com que ele mudasse a situação que ele estava, que ele já estava numa oportunidade de estar numa casa de passagem e tal. E a maioria dessas pessoas, elas têm histórico de drogadição, de alcoolismo, de vícios, né? Como um todo. E a gente fez a ação, não esqueço porque foi época eleitoral, a gente fez a ação e acho que foi numa terça ou na quarta, e eu sou mesário há 400 anos em Caxias. E no sábado eu fui montar a urna. E eu monto a urna ali no centro, onde é meu prédio, e no sábado eu encontrei o cara. Um dos caras que estava lá, que recebeu, que escolheu os ternos que ele quis, escolheu o sapato, a gente ajudou a fazer o currículo, tudo certo, né? E ele veio e ele estava completamente destruído. A ação foi terça, quarta, eu acho que ele deve ter saído da casa de passagem no dia seguinte e não voltado. E ele estava no sábado, então ele estava alucinado. Não existe outra palavra assim, porque ele estava. E ele me reconheceu. E ele veio até mim e me abraçou e começou a chorar e pediu desculpa. Eu falei, cara, quem sou eu para dizer qualquer coisa na tua vida? Eu entrei na tua vida terça-feira, por 2 horas. Eu falei, eu não consigo te dizer se o que tu tá fazendo é certo, é errado. Tu não desdenhou o que a gente fez por ti, enfim. Existem coisas muito mais fortes do que a minha ação em 1 hora que vai... Eu não posso... Onde eu quero chegar, lembrando isso, é que nós não somos a fada do dente, assim. A gente não vai tocar a pessoa e ela tem uma vida, ela tem uma trajetória, ela tem uma história e... Infelizmente, é difícil às vezes eu mudar uma vida de 40 anos por fazer uma ação
Sim. de voluntariado Sim. e eu achar que amanhã aquela pessoa ia estar trabalhando como gerente executivo numa empresa, sabe? E dentro de uma estrutura psicológica, é um degrau, né? exatamente. Então ele tem que ter esse suporte, assim. Eu poderia ter ficado muito chateado, porque a gente demorou 1 mês para montar a ação, mas aí não é voluntariado, entende? Se eu chegasse pro cara e dissesse, cara, o que tu fez? Eu te dei uma chance. Quem sou eu para dar uma chance para ele, né? Mal Deus que escolhe a quem dar chance ou não no universo. Então seria uma soberba, o meu ego estaria falando muito mais alto se eu dissesse para ele, cara, o que tu fez? Tu jogou fora uma oportunidade que eu te dei. Primeiro que não fui eu, né? Nós éramos em várias pessoas. E outra que era uma janela da vida dele que cabe a ele agarrar um Claro, não, paralelo a isso, a gente fez isso, eram 9 pessoas. Um deles, eu voltei 1 ano depois, eu acho, na casa de passagem. E perguntei dele, porque a gente fez uma ação do Banco do Brasil. Chegou, falando marcas, Banco do Brasil, se quiser. Tudo bem. Os guris. Meu pai trabalha lá, então tudo bem. A gente fez uma ação bem legal com a Fundação Banco do Brasil na pandemia. E a gente direcionou alguns alimentos para essa casa de passagem. Eu fui lá e perguntei, e o fulano? O fulano tá bem, tá trabalhando na empresa tal, ganhando, sei lá, 3 mil reais de salário. Ele participou da mesma ação? Talvez para ele o clique tenha vindo. Sim. E é o que eu sempre falo, a gente está num universo, às vezes a gente faz uma ação grande, 500 crianças, né? A gente fazia, eu vi que o Júlio César também, que é o atual presidente da SIC Jovem, também participou. Eu falava isso na SIC Jovem, eu falava, se a gente tem 1000 alunos, e era um número, e agora ainda voltou, ainda bem, eu vi o projeto que eles estavam desenvolvendo, a gente tinha 1000 alunos que a gente formava no programa Mini Empresa. Se um aluno entender que ele fez aquilo lá, que ele vai empreender e ele abrir a empresa dele, o projeto se pagou. Sim. O projeto se pagou. Eu não preciso que os 1000 alunos empreendam e funciona até... todo mundo vai se stalkeando, né? Eu fui reassistir alguns episódios de vocês e a Chay falou, né? Num dos episódios, ela fala isso, tem janela, tem cadeira para todo mundo sentar no mundo. Né? Então nem todo mundo vai sair de um evento de empreendedorismo sendo empreendedor, abrindo sua empresa e fazendo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, foi exatamente isso que ela falou. Então a gente tem que entender essas ações de voluntariado, de levar as iniciativas para outras pessoas, primeiro como uma oferta nossa. Nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai querer, e tá tudo bem. E a gente também não precisa achar que por causa disso a gente tem que ser reconhecido e receber a chave da cidade onde a gente mora. Eu acho que nem tá numa parada de ônibus, por exemplo. Aí vocês passam com um ônibus com voluntariado. Pode ser que a pessoa não queira pegar esse ônibus agora. Mas se não passar mais nenhum ônibus e ela quiser pegar um ônibus e não ter, eu acho que é outra situação completamente diferente. Se ela não ter mais nenhuma oportunidade de sair da situação dela, eu acho que é muito mais preocupante do que ela não entrar agora. Entendeu? Pode ser que ela mude ideia. Putz, eu queria ter pegado aquele ônibus, eu vou pegar o próximo. Por isso que eu falei se vai a blogueira postar uma selfie, que pra nós é positivo porque são mais linhas de ônibus que vão passando. Porque se alguém me vê num bairro que tem necessidade, que precisa de trabalho voluntário, e eu vou fazer um trabalho junto com a Elo, junto com outra pessoa, sobre medicina, sobre levar a universidade para fazer exames básicos, alguém vai lá e vai dizer assim, a gente quer capinar. Ótimo, vai lá e capina. Perfeito. Tem pra todo mundo. Aí alguém vai lá e vai dizer, a gente quer pintar a quadra. E assim vai, cada ônibus vai passando. Talvez quem a gente convidou para participar da ação de Páscoa para chocolate não foi. Mas quem foi convidado para a ação de que a gente levou tinta e a gente foi pintar a entidade, foi. Né? Então, aí cada um escolhe o ônibus que entra. O importante é que tenham muitos ônibus passando, porque tem muita gente nas paradas de ônibus. Tô usando a tua analogia ainda. Espero que todos entendam. A metáfora, não a analogia, exatamente. Eu queria... Tá, pode ir. Por favor. Tá bom. Eu queria aproveitar que a gente tem um psicólogo aqui agora, na nossa frente, e pedir o seguinte, esse sentimento de ajudar as pessoas é muito bom. Acho que todo mundo, quando ajuda uma pessoa, gosta. Por que a gente gosta tanto de ajudar o outro? Porque a gente pode gerir melhor nossas próprias emoções.
Os estudos, eles mostram isso, né? As pessoas que entram em voluntariado, elas passam a ter muito mais um sentimento empático, uma melhoria humana significativa. E isso vai aumentar a tua proporção de ver a vida, a tua forma de viver a vida. Então, a gente sabe que hoje quem entra em voluntariado, pesquisas apontam isso, né? Tem pessoas, eu escuto em poltrona, às vezes, as pessoas falando, gostaria muito de ajudar tal instituição, gostaria muito de fazer por crianças ou por idosos. Depois eu vou fazer uma pergunta para o Patrick também, né? O que isso é, né? O desejo de ser melhor. Então bate nessas questões de tu ter mais habilidade perante as tuas próprias emoções. E claro que isso tem muito mais a ver com a clareza, porque ver a dor do outro é uma maneira de amenizar a própria minha. Entende? Ver a vulnerabilidade do outro também é uma maneira de usar e de entender as minhas próprias vulnerabilidades. Então, tem um estudo, eu me lembro que eu fiz isso na disciplina de saúde mental e coletiva da minha querida professora, que eu amo ela, que ela está em Porto Alegre agora, e mostrava... Diga nomes. Roberto, o nome dela. Ela mostrou um estudo de pessoas que estavam com esquizofrenia, já estavam estabilizadas na esquizofrenia, o quanto essas pessoas que eram colocadas em algum serviço voluntário, por exemplo, dentro mesmo do ambiente onde estava hospitalizado, né? Servir a comida, fazer a mesa, botar o talher, essas pequenas atividades que se voluntarizam, que vai cuidar do outro, diminuir hospitalizações e crises psiquiátricas. Isso é comprovado. Que loucura. Eu estou falando de esquizofrênicos estruturais, de uma doença mental. Sim. Nós, neuróticos, também precisamos desse voluntariado, inclusive para a gente não adoecer. Inclusive para a gente poder encontrar vida de outras formas. Isso a gente vê através de verbalizações de pessoas depressivas, de pessoas ansiosas, síndromes do pânico. Um dos recursos que a gente faz, que a gente pede para o paciente poder pensar, é o voluntariado, porque também tu vai a campo, tu vai enfrentar, né? Então isso acaba também trabalhando essa questão da doença mental e dos transtornos psiquiátricos. Então a gente sabe que participar das ações sociais faz com que a gente ajude a gerir melhor nossas emoções. E na minha visão, o leigo, assim, né? O que eu sempre trago, e acho que é uma fala muito parecida, que é: o voluntariado te ajuda a equalizar a tua régua do problema, né? Porque estou em casa, quero comer pipoca, não tem pipoca. É um problema. Aí, se eu tenho a noção do mundo onde eu estou inserido, eu consigo entender que até pode ser algo que me chateie. Isso. Que não vai dar para eu assistir Netflix comendo a minha pipoquinha. Mas não é um problema. Né? Aí dentro da nossa régua do problema a gente consegue entender. E aí tu tem muito menos frustrações no teu dia, porque tu entende que se falta comida, se falta moradia, sabe? Aí os níveis de problema, tu vai criando um nível, e não é tu te construir na dor do outro, é tu entender que isso tá dentro da mesma cidade em que tu vive. E aí tu começa a aprender, primeiro, a não doer com as pequenas dores que pra ti eram dolorosas e pro universo não são. E aí, depois de um tempo, quando tu vai criando maturidade, tu pensa, não, então agora eu já estou pronto para auxiliar outras pessoas, já que não sofro muito por dores pequenas, consigo ajudar quem sofre por dores que doem mesmo. Né? A gente tá falando de dor, mas também tem alegria, né? Sim. Quando tu vê a criança ou o idoso que tu vai... Eu já trabalhei dentro de um asilo que a gente foi fazer a barba, enfim, ajudar a deixar esses idosos, né, penteados, enfim. A alegria deles também é uma coisa que contagia a gente. E faz a gente dar conta que a gente tem que gerir melhor as emoções quando a gente se defronta com aquilo que a gente não tem. Tu abre, tu reclama que tu não tem o sapato tal... Tem muita gente que nem sapato tem. E é engraçado, velho. A quantidade de coisas que a gente se dói, né? Mas, essa expressão não existe, mas que a gente se dói. Sim. Por exemplo, o fato de não assistir Netflix por um dia. Sim. Pelo fato de não... Ficar sem internet. Ficar sem internet por alguns minutos, né? Porque hoje em dia são raríssimos casos que ficam um dia sem internet. Geralmente são minutos apenas, né? E a gente fica numa angústia tão gigante por algo tão simples, né? Para ver como as coisas estão tomando conta da gente. O espectador Bradocast agora vai ficar esperando, porque tem uma dica de livro que tem muito a ver com isso.
Olha só. Tá lá no final do episódio. Segurando, ok? hein? Segura. Segura a joia. Deu spoiler. Uma coisa que eu queria trazer, e é o perfeito cenário aqui. A gente tem um psicólogo, a gente tem um Patrick que é voluntariado. E tem eu que sou incrível. E tu que não faz nada. E tu, né? E eu que então, sou pronto. o portador da pergunta. Vou te trazer pra mesa, pronto. Obrigado. E a voz da consciência. Não, brincando. Mas assim, tem uma coisa que eu falo bastante, que é a questão da dependência. Tá? Já trouxe esse assunto aqui algumas vezes, até com o Alex, questão de dependência amorosa, enfim. Mas a dependência, não por parte da pessoa que está sendo voluntariada, mas por parte da pessoa que está recebendo. Tá. Porque, como tu comentou daquele caso desse homem, né, que foi na loja, enfim... E se ele ficasse dependente? E se ele precisasse da tua ajuda constantemente? Sabe? Porque é um problema que talvez não é tão comum, talvez seja muito comum, mas é um problema que vocês têm que enfrentar. O fato das pessoas que estão que vocês estão prestando ajuda, elas ficarem dependentes daquilo. Sim. Elas se prenderem àquilo. Como é que vocês lidam com isso? Tem que ter ferramentas, né? A primeira distinção que a gente tem que fazer é da iniciativa privada da iniciativa pública. A iniciativa privada dificilmente vai fazer uma ação constante e que vai fazer aquela pessoa sair daquele movimento para ela ter melhores condições de forma prática e entrar numa nova dinâmica. Numa dinâmica futura. Na minha visão, esse é o papel do Estado. Né? Então, a gente também tem que separar, porque a iniciativa privada não tem que ser responsável por tudo. A gente não pode colocar na mão das pessoas com condições morais, físicas, psicológicas e financeiras o universo como um todo, porque existe uma cadeia de tributos que todos nós recolhemos para que isso seja gerido pelos órgãos públicos e levado. Então, eu te diria assim, primeiro, a gente tem uma visão de que existe muito voluntariado e que muita gente vive de assistencialismo. E isso não é real. Isso não é real. Quando a gente vai na comunidade, foi a última vez que vieram aqui faz 3 anos. Entende? Não é assim. Que legal, semana passada a gente também recebeu chocolate, obrigado, coloca aqui. Não é assim. Então, primeiro é esse ponto. Assim, a pessoa não quando ela está nessa situação, ela não é contemplada toda semana com ações de voluntariado. Então, ela não consegue viver... se sustentar com voluntariado. Diferente, por exemplo, daí a gente pensar numa bolsa auxílio, em algo que é dado pelo governo através de critérios socioeconômicos e assistenciais. Aí é outra que é constante, é outra questão e que mesmo assim, no histórico, e não estou falando de partido político porque isso aconteceu em diversos governos, existem critérios. As pessoas acham que não existem critérios, mas existem critérios para manter. As crianças têm que estar na escola, têm que ter trabalho, tem que ter tal coisa, sabe? Então, existe uma rede que se cria em relação a isso. Vacinação básica, manter todas as questões, bem lembrado. Bem lembrado. Manter todos esses critérios justamente pensando no coletivo. Mas o que eu diria senhores e senhoras empresários, não se preocupem, pode fazer voluntariado que as pessoas precisam. Né? Então, a gente, enquanto iniciativa privada, a gente não pode pensar que está todo mundo já assistido, que muita gente faz, que a pessoa está vivendo de ação social, porque, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo que precisa, nem em Caxias, imagina em cidades em patamares maiores. E diria, apesar de não conhecer exatamente a realidade, diria apostando que em cidades menores também não se dá conta, porque a proporção é a mesma, né, de pessoas com condições ou não para fazer. Então, isso não tem que ter um receio de que a gente vai criar uma dependência na pessoa que é beneficiada disso, porque não é verídico. Assim, quem está lá na ponta sabe que não é verídico. Patrick, deixa eu te questionar, porque é um questionamento que até quando a gente conversou ali antes, a gente conversou, tá? Antes, a gente fez uma reunião, consegui na brecha da agenda, né? Sim, veja bem. Online. Isso mesmo. Online. Não, e ele super assim, até que eu pedi 30 minutos a mais, ele disse, não tem problema, vou te esperar às 11 horas. Era às 10h30, ele já estava pronto. Veja bem. Guardei a manhã toda. Mas era um sábado. Isso, era um sábado. Eu também não fiz consultório. Patrick, por que algumas ações sociais e voluntárias atendem um tipo de público ou 2 tipos de públicos?
Por exemplo, por que é mais fácil a gente atender as crianças do que atender os idosos? Por que é mais fácil atender as crianças e não atender deficientes? Posso começar pela parte psicológica? Deve. Talvez. Os papéis estão se invertendo agora, hein? Porque a criança e o adolescente, elas têm muito esse senso de auxílio. Então, quem ajuda acha que, e não, talvez não seja mentira, que é na criança e no adolescente que o mundo vai ser mudado. Então, muita gente deposita essa confiança na criança e adolescente como um futuro do universo, assim, como a esperança da comunidade. Então, talvez essa, psicologicamente, seja uma validação de que a pessoa pensa nisso, assim. Mas eu te diria que não é mais fácil, é diferente. É muito diferente, assim. Às vezes eu faço parte hoje, né? Eu falava pro Alex, hoje eu faço parte no papel de 9, mas fora do papel de 14 entidades. E 2 delas são de cachorro, né? De animais que também estão em situação de rua, de recolhimento, enfim. E a gente recebe, inacreditavelmente, a gente recebe críticas por fazer trabalho com animais, né? E aí, esses tempos até, eu postei o meu Instagram é aberto, então às vezes sempre tem, né? Caxias, tem bastante gente curiosa aqui. Principalmente em Caxias. Caxias, né? Tem bastante gente curiosa que não segue, mas visita constantemente, permanentemente, né? E aí, tudo bem, né? Se eu deixei aberto, é para isso mesmo, por favor, acessem. E a pessoa, eu postei, né, uma ação que a gente fez com os cães e gatos, e que a gente estava recolhendo ração, assim. E aí ele respondeu assim para mim: e as crianças? Daí eu respondi para ele assim: as que você ajuda, onde elas estão? Quais são as ações que você está fazendo e a gente pode colaborar? Eu ajudo, eu faço, eu tô lá. Agora, tu vem criticar que eu ajudei cachorro e tu não ajuda. Primeiro que eu não como cachorro, né? Não como nem vaca, não como... Então, eu já tô num patamar que eu já ajudo os animais só por não comê-los, eu já estou ajudando. Mas, enfim, né? Eu parto do vegetarianismo, tem uma dessas crenças. Então, eu já tô ajudando os animais e não comendo os animais. O outro tudo bem, tu quer que as crianças e adolescentes sejam ajudadas, e aí tu quer que eu faça isso por ti, né? Porque imagina que tu vai ajudar cachorro e não vai ajudar criança e adolescente. Então, além de tudo, existe essa segregação, assim. E, infelizmente, porque é a maior ilusão que se tem do universo, é que os idosos, porque eles já talvez estejam no fim da vida. E a gratificação... Desculpa te cortar, mas Não, mas a pergunta é pra ti. Tá, não, vai. Vai. É completamente diferente o trabalho social com criança e adolescente, com o idoso. E por quê? Porque o idoso, ele já viveu uma vida toda, né? Até te falei isso, né? Ele já viveu a vida toda, ele já passou por N experiências, vários idosos já passaram por guerras, por militarismo, por situações que a gente não faz nem ideia, porque a gente mal leu, que nem dizer meu pai, mal e porcamente leu no livro de história do colégio sobre essas situações. E eles vivenciaram isso. E aí, quando tu leva o teu tempo e o idoso, assim, tu pode chegar lá fantasiado de palhaço. O idoso, ele quer sentar contigo, ele quer conversar. Sim. Isso aí. Ele quer atenção. Exatamente. Né? Ele não quer atração. A criança, ela quer atração. Se tu vai lá de palhaço, ela quer te ouvir, tu vai fazer brincadeira, vai brincar e deu. Ela não quer saber por que tu decidiu ser palhaço, a tua história, o que tu tá fazendo ali. O idoso não, ele quer saber por que tu veio. Ele quer falar um pouquinho do que aconteceu com ele essa última semana. Que é um capital diferente. É um capital diferente e é uma entrega que vem se perdendo muito, que a gente vê isso no dia a dia, né? De as pessoas conversarem, contarem a sua vida, a sua história de vida para outras pessoas, né? Sem um compromisso profissional, sem estar na terapia, de sentar entre amigos e conversar. São coisas diferentes. Eu sempre defendo que para mim quem fala que quem tem amigo não precisa de psicólogo é mentira, porque o que eu falo para minha psicóloga eu não falo para os meus amigos. Justamente. Mas são gratificações que a gente recebe completamente diferentes, assim, sabe? O retorno que a gente tem é outro, a história que a gente tem é outro. As crianças é muito legal, elas são o futuro, é muito bacana de trabalhar.
elas, com o tempo, elas vão te validando, que nem eu falei, então elas já sabem, tu vai lá e tu fala que tu vai fazer, elas ficam esperando, elas querem que tu volte, elas fazem. E o idoso, se tu nunca mais aparecer, ele vai ficar triste, mas para ele foi muito legal aquela experiência que ele teve contigo, sabe? Patrick, vou complementar. Acho que é um pouco disso, mas também acho que é um pouco disso que eu vou colocar. Nós, seres humanos, somos dotados de um mecanismo de defesa chamado negação. O negacionismo. Quando a gente vê algumas práticas de voluntariados que privilegiam talvez a infância do que a parte idosa, do que a velhice, do que a deficiência física, do que o transtorno mental, a gente absolutamente está negando que aquilo exista. E negando, a gente também fecha os olhos para algumas coisas. Então, a minha pergunta ela foi bem provocadora para ti, nesse sentido, para a gente entender. E tu me corrigiu mesmo, acho que é diferente. Né? Não é porque é mais, é porque é diferente. Né? Porque as pessoas também não estão acostumadas a colocar isso num grau de importância. Como tu disse que as crianças são o futuro da humanidade, os idosos. E os deficientes. Físicos. Nessa diferença você fala que os idosos, se a criança é o futuro, o idoso é a história. Justamente. Porque foi o idoso que construiu o Caxias. Exatamente. Foi o idoso que construiu a história que a gente Exatamente. tem. E o deficiente físico, que pode também, através da deficiência, nos mostrar uma série de coisas. Ele pode ter perdido um braço, mas ele não perdeu capacidade cognitiva. A gente ajuda... Isso aqui é uma metáfora, claro. A gente ajuda as crianças porque elas são o futuro, mas os idosos, eles foram o futuro e eles construíram tudo. E por que também não dá a satisfação para eles, né? A gratidão, na real, né? Por eles terem construído. Exatamente. Parece que eles construíram e ficam jogados de lado e a gente não valoriza o que eles fizeram. E são histórias maravilhosas, né? A gente escuta, assim, quando a gente senta para conversar com eles, a gente escuta cada história de vida que a gente sai com muito mais aprendizado do que eles receberam na ação que a gente fez, assim, né? Isso é indiscutível. E os deficientes também, uma das entidades que eu participo é o CIDEF, que é os guris que são cadeirantes e jogam basquete. E é muito legal, assim, o senso de organização que eles têm, de engajamento, né? E a gente fez uma ação com eles que foi muito legal, foi de levar eles no shopping para circular, e a gente fez toda a questão, e para a gente, justamente para a comunidade ver essa dificuldade da logística, do transporte, tem todo um aparato que tem que acontecer que a gente ainda não está pronto. Nós temos muito a avançar com a diferença. Nós temos muito a avançar. Tem pessoas que o espectador Bardocast deve estar se questionando, mas tem muitas pessoas que se acham muito evoluídas, mas não conseguem entender as diferenças. Fiquei em silêncio. Vou me silenciar por um minuto e pensar. Para quebrar esse silêncio, então, tu falou que tu fez essa ação aí com os jovens que jogam basquete, né? Por acaso tu fez uma ação parecida no Colégio Henrique Mühlemeyer? Que recentemente o colégio ali recebeu, não estava presente, eu vi por fotos, vi por imagens, que fizeram uma ação desse tipo, trouxeram jovens com deficiência para jogar basquete ali na quadra do colégio. Eu achei... Sim, tu não viu? Não vi. Eu achei uma Bacana. Não, acho que talvez os guris do CIDEF, porque eu ajudo eles, mas eu faço mais a parte jurídica. Sim, assim. sim, não. Então claro, talvez eles claro. tenham participado, mas eu não me envolvi, não participei. Mas é legal, principalmente levar para a escola esse senso de coletividade, né? E essa percepção das coisas. A gente tem... que bom que a gente tem visto mais, né? Eu nunca me esqueço, assim, a primeira vez que eu viajei, que eu fui para os Estados Unidos, eu falei, nossa, quanta gente com deficiência nos Estados Unidos. E, na verdade, talvez exista na mesma proporção no Brasil, só que como não se tem condições de se comprar um carro adaptado, de se ter a estrutura na rua, de se ter estabelecimentos que recebam, hoje até mais, né, pela obrigação legal, inclusive, então a diferença talvez esteja que lá elas, desde há mais tempo, essas pessoas estão na rua porque elas se sentem acolhidas, elas não são vistas de forma diferente, o sistema recebe elas e consegue gerir isso de uma forma mais natural, como deveria ser, né? Que a gente acaba, assim, aqui em qualquer lugar do mundo, né? Mas alguns lugares tem uma força maior que a gente acaba... Eu não sei nem dizer se é um preconceito isso, né? Mas a gente acaba excluindo, deixando essas pessoas na sombra, né? Não dando atenção. Mas nós avançamos muito pouco nisso.
Muito pouco. Se tu pegar o parque da Disney, que a Disney tem o quê? 7 parques no mundo, eu acho. Tem Paris, China, Flórida. Eles têm... em Caxias agora. Vai abrir em Caxias, sim. A gente tá com o Parque da Mônica bem pertinho aqui. Já Eles- não é Disney, mas já é um comércio. Tá chegando. Mas eles têm um percentual dos funcionários, é um percentual de idosos. Eles também incluem os deficientes físicos. Tá? Então essa história de que a gente achar que somente o bem-estar e tu estar apto fisicamente, isso mentalmente, tudo que passa por estar na aptidão profissional, não passa por aí. Eu acho que ainda a gente tem que avançar muito em políticas públicas, em planos governamentais, municipais, o Patrick que me corrija, porque o Patrick está mais dentro disso, para a gente poder incluir, porque o mundo que exclui é o mesmo que inclui. Pode ter certeza. Eu ia te complementar que aqui no Brasil a gente também tem, ainda talvez por uma obrigação legal, né, que foram instituídas as cotas obrigatórias, né? Sim. Então, para diversos grupos, e aí, às vezes a gente ainda tem isso como uma obrigação legal. Então, um percentual, a empresa tem 1.000 funcionários, então ela se enquadra em determinado grupo, então ela tem que ter um percentual de cada grupo que tenha que legalmente participar, e existe uma fiscalização hoje muito mais eletrônica e mais fácil de se fazer do Ministério do Trabalho para fiscalizar isso, para que isso seja efetivado justamente no trabalho do Estado, que eu entendo que é o trabalho dele de transformar isso numa cultura, né? De se compreender que todas as pessoas têm a mesma capacidade intelectual, a mesma entrega e são capazes de transitar em todos os ambientes. Patrick, fala um pouquinho sobre o teu trabalho no Instituto Sérgio Lovato. O Instituto é uma das entidades que eu atuo, né? Estava falando agora das que eu Aproveita faço e já fala parte. o que é um instituto. Tá. Né? O Instituto Sérgio Lovato é uma entidade, uma associação privada, sem fins lucrativos, que foi criado pela família Lovato como um braço social, né, das empresas e da família, em reconhecimento ao seu Sérgio Lovato, que é pai do Eduardo, que hoje é o presidente do Instituto, e marido da dona Vera, né, que é a mãe do Eduardo. E ele faleceu em 2010 de câncer, então a família passou por um período de luto, e em 2016 eles já entenderam que talvez eles estivessem maduros para retomar esse assunto, voltar a falar sobre isso e, de alguma forma, perpetuar a história do Sérgio Lovato, que era professor da universidade, que trabalhou muito tempo com voluntariado durante a vida dele, uma forma de perpetuar isso. Então, hoje as empresas do grupo mantêm isso, mantêm o Instituto, e o Instituto trabalha com ações de bem-estar, que é uma dificuldade que a gente viu muito em Caxias, assim, né? Conversando com a Ana Caravantes, que na época era presidente me esqueci o nome agora. Te distancia que depois vem. De voluntariado, mas até era na época da SIC que a gente estava junto, assim. Mas que é uma entidade de voluntariado, né? Que trabalha com parceiros voluntários. Obrigado, me distanciei e me lembrei. Isso aí. A Ana era presidente da Parceiros Voluntários, e a gente foi conversar com eles e entender, né? Levei a família lá para entender quais são as necessidades que Caxias tem. E a gente entendeu isso em 2016, quando o Instituto foi criado, que também me abriu uma visão diferente, assim, sobre o voluntariado. A gente entendeu que o básico, trabalhando criança, adolescente e idoso, que a criança está em vulnerabilidade social, ela tem onde morar, ela tem onde estudar, ela tem onde comer, isso é o básico, né? O básico já é fornecido pelo sistema. Então, ela mora, ela estuda numa escola lá no bairro dela e frequenta uma entidade de contraturno, e essa entidade de contraturno acaba sendo um filtro da questão social. A família está em vulnerabilidade? Não está, porque se não está, também não fica na entidade. Então o básico ela já tinha. E aí a gente conversando com a Parceiros Voluntários e com essas entidades, o que eles relataram para a gente? A dificuldade que eles tinham em levar iniciativas de bem-estar para essas crianças. Por quê? Porque elas tinham o básico. Então, se eles quisessem ir no cinema, eles não conseguiam. Se eles quisessem ter uma ação de leitura diferenciada na entidade, não tinha como. Uma aula de dança, não tinha como. Levar num parque, que fosse no Parque dos Macaquinhos,
não tinha como, porque aí tem uma logística, né? Transporte, uma organização, questão de alimentação, tem toda uma logística, assim. E fazer grandes ações. Como a equipe é enxuta de todas essas entidades, né? Porque elas têm um orçamento muito enxuto, dependem também de doações, enfim. Elas tinham dificuldade de fazer grandes ações. Grandes ações. Vamos fazer uma festa junina para a comunidade, né? Vamos fazer uma festa de final de ano aberta. E o Instituto entrou justamente para suprir essas lacunas, né? Por isso que o Instituto trabalha hoje com ações de bem-estar, que são essas ações que eu falei agora. Levar as crianças no cinema, levar elas num lugar diferente, né? A gente já levou elas a andar de kart em Farroupilha, lá com o Samuel. Já levou elas para o Parque da Floribal. Já fez um monte de coisa. E muita gente é parceiro, assim. O que falta, às vezes, é essa conexão, né? De estar esse hoje... Eu acho que é muito o meu papel dentro dessas entidades, né? Tem a Jéssica De Carli, minha amiga, que ela fala que tem uma coisa que não tem preço, que é o capital social que as pessoas têm, né? Então, o capital social de eu conhecer vocês, de semana que vem eu tenho alguma questão que eu sei que o Alex se envolve, então eu vou ligar para o Alex, eu vou ligar para a Elô, vou dizer, Elô, preciso arrecadar brinquedo. Então, movimenta os pais e os responsáveis das crianças que tu atende aí no consultório. Fulana, isso. Fulano, isso. Então, a gente vai criando essa rede, que é onde a gente consegue fazer as entregas de verdade, sabe? Então, esse capital social hoje é o que me compete dentro do Instituto e diversas outras entidades. E o Instituto faz isso. Então, a gente pensa, quando que a gente vai levar as crianças... no circo. Exemplo agora, a gente fez semana passada ação com o Világio. Quando que a gente vai levar as crianças no circo? É uma questão de pegar o telefone. Eu ligo pro pessoal do marketing lá, Duda, Léo, Companhia Limitada, e a gente liga e fala, gente, a gente tem 500 crianças aqui, elas tão loucas para ir no circo. O que a gente faz? Pera que a gente vai falar com o circo. Liga pro circo, a gente movimenta uma ação, 500 pessoas, foi feita uma sessão especial na semana passada, semana passada retrasada, foi feita uma ação especial para eles e a gente levou 500 e poucas crianças e idosos de entidades que a gente atende para uma sessão no circo, onde eles tiveram essa oportunidade de fazer. O custo disso, baixo, porque... como elas não tinham o custo do ingresso, a gente disponibilizou que quem precisasse mesmo, a gente demandaria o transporte. Quem tivesse condições de ir, já que não ia ter o custo do ingresso, a gente abriu e foram as crianças, adolescentes, nesse caso, a gente achou pertinente, né, até por uma questão de envolvimento comunitário, que as famílias fossem convidadas para participar, os pais, né? Então, a gente tem um custo baixo para fazer uma iniciativa dessas, né? O circo ele vai disponibilizar o pessoal, toda a equipe, e foi muito legal porque eles fizeram exatamente o mesmo espetáculo. Eles não fizeram um mini espetáculo ou uma entrega menor, né? A gente ficou muito feliz também com eles com isso, porque a gente demanda poucos movimentos para conseguir fazer essas entregas, e para quem está recebendo, eles não iam ir no circo. Tu vê, né? Não houve uma descapitalização, exato, né? Do tempo, do emocional, da entrega que se fizeram, né? Só por ser uma questão voluntária. E eles não, e muito provavelmente eles não iriam, a grande maioria não iria ir no circo. Né? E o circo está aí na cidade. É uma ação de marketing super legal, porque todo mundo quer ser visto como fazedor do bem, e que Sim. bom, né? Então que a gente consiga fazer isso na maior parte do nosso dia, e tá ótimo. Então a gente fica muito feliz quando empresas se associam, né? No caso do Instituto Sérgio Lovato, tem empresas parceiras, mas são as empresas do grupo mesmo que mantém. E nas outras entidades a gente sempre tem, né? Eu faço parte da Anjos Voluntários, de outras entidades, então a gente precisa, a gurizada precisa cortar o cabelo. O que a gente faz? Eu ligo para minha barbeira, ligo para o cabeleireiro que é minha amiga, para o cabeleireiro, e falo, segunda-feira, a maioria dos salões de beleza não abrem na segunda-feira. A gente marca uma segunda-feira, eles vão lá. Sim. Qual é o custo disso? É tempo. É uma segunda-feira que o cara estava em casa, que ela estava em casa, que o que ela vai fazer? Ela vai lá cortar cabelo, sem cobrar.
mas ela já não ia trabalhar. Então, a gente não tá deixando a pessoa não parou de faturar numa sexta-feira de tarde, que é um sábado que tá movimentadíssimo no trabalho dela. Porque também não precisa ser assim, não precisa ser doloroso. Sim. Né? E para as crianças, cortar o cabelo na segunda ou na sexta-feira é a mesma coisa. É o momento de estar ali, querer fazer um desenho diferente do cabelo, essas coisas que eles gostam. E a gente consegue fazer essas entregas. Então, a gente só precisa organizar, né? Acho que o primordial, assim, para ter uma boa ação de voluntariado é a disponibilidade, porque o resto a gente vai organizar. O custo dessas ações não são grandes. E cada um criar esse capital social grande, ele funciona de várias pessoas, porque se cada um dá um pouquinho, ninguém sente, né? Então eu não faço com que o Alex pare uma semana de trabalhar, ou dos 1.000 chocolates que precisa, eu vou pedir 900 para ele. Eu vou pedir 2. 2 no universo de 1.000, e dentro do contexto dele, talvez não seja nada. Sim. E aí, junto com os 2, teu, meu, a gente vai chegar nos 1.000. Né? E aí dói para quase ninguém, e a gente consegue fazer uma entrega muito, muito bacana do projeto. Exatamente. Assim. Só que para isso a gente precisa construir essa rede e manter ela, né? Ou seja, quando a gente vai lá e bate na porta de alguém e pede, eu também preciso entregar. Porque também quem doou o chocolate quer saber. Né? O que está sendo feito. Porque fazer o bem, às vezes, olhando a quem, né? Então ele quer ver onde foi entregue, assim. E tá tudo certo, né? Se a gente conseguir manter essa rede. E a gente tem... eu falo isso assim com propriedade de ter passado por várias entidades empresariais. A gente tem ótimos empresários e empresárias em Caxias dispostos, que a gente pega o telefone e liga. Mas por isso a importância de quem não está envolvido lá na ponta, de estar morando no lugar onde precisa de ajuda, ter esse discernimento de que tem gente precisando e tem gente que está disposta a ajudar e fazer essa ponte. Sim. E hoje esse é muito o meu papel, assim, de conectar essas pessoas. A pessoa que está com muita vontade de ajudar, que tem condições físicas, psicológicas e financeiras de ajudar outras pessoas, porque nem sempre a gente tem condições psicológicas, inclusive, de ajudar essas pessoas que têm condições, conectar com quem precisa e quer receber esse auxílio. Né? E alguém precisa fazer essa ponte, alguém precisa fazer essa conexão. E mais uma vez, a gente leva isso para a nossa vida. Né? Na minha empresa é a mesma coisa, eu preciso conectar a minha empresa com pessoas. As pessoas precisam entender o que eu faço e eu preciso de conexões. Se eu sou advogado e eu não tenho conexão com ninguém, eu vou advogar para ninguém. Exatamente. Bom, caminhando para o fim... Se me deixar falando, eu vou falando. Claro. Caminhando para o fim, Patrick, eu queria te pedir para te ajudar as pessoas. Principalmente, não aquelas que estão precisando... Na verdade, todas estão precisando de ajuda nesse sentido. Tá. Mas ajudar aquelas pessoas que querem começar. Ajudar aquelas pessoas que estão procurando, como a gente conversou no início, não sei por onde começar. Tenho desejo. Como é que eu faço? Tá aqui o momento para te falar para essas pessoas. Ajuda quem tá precisando dessa ajuda. Não, legal. Acho bem bacana. É uma oportunidade de convidar as pessoas, assim, né, para que elas se envolvam com isso. Primeiro, acho que é o primordial, assim. Eu tenho que entrar na história do voluntariado sem esperar nada em troca. Senão não vai dar certo. Vai mais se decepcionar. Vai ter frustração, assim, né? Eu falava, quando eu participava das entidades empresariais, a gente via muito, né? Pessoas que entravam porque estavam abrindo seu novo negócio, porque queriam criar conexões. Claro, é normal, é natural. Mas se tu só quiser isso, o universo vai dar conta de te afastar disso. Porque o universo funciona por conta nesse sentido, assim. Então, quem tá lá, que não é com o objetivo de ajudar, vai naturalmente ser afastado desse movimento. Assim, se a causa é amorosa, dá certo. Sempre. E não só, né? A gente tá falando é legal que a gente tá falando o programa inteiro de voluntariado, só que a gente tá falando de voluntariado, de relações entre pessoas, de relações profissionais. Porque tudo que a gente falou para voluntariado aqui serve para nossas relações pessoais, interpessoais e profissionais. Né? Então a gente leva. Então a primeira questão é eu ter o discernimento de por que eu estou ajudando, escolher.
porque a gente também não vai ajudar todo mundo. Escolher, então, dentre toda a gama de pessoas e grupos que precisam de ajuda, quem eu quero ajudar. Se eu quero ajudar idoso, criança, pessoas com deficiência, animais, o que eu quero fazer, né? E tem grupos para todo mundo se envolver. Disponibilidade de tempo é essencial. Assim, não precisa ter dinheiro, não precisa ter cargo, não precisa ter carro, precisa ter disponibilidade de tempo para estar lá e paciência, porque a gente está lidando com pessoas, a gente precisa ter paciência. Se a gente já precisa ter paciência quando a gente está lidando com pessoas que a gente está recebendo valor em troca do nosso serviço, né? Então eu tenho um cliente, eu tenho que ter paciência, muitas vezes, eu como advogado, muitas vezes preciso ter paciência com os meus clientes, e eu preciso ter paciência com quem eu estou recebendo, eu tenho que ter um discernimento maior ainda, que eu também tenho que ter paciência com quem eu não estou recebendo nada em troca, né? E isso é essencial para que dê certo o voluntariado. E acho que o Alex pontuou assim, a cereja do bolo, amor, cara. Se não colocar amor, não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí tem os canais, pode me chamar no Instagram, pode entrar nos sites das entidades, né, que a gente se envolve, que são inúmeras em Caxias, me chama e a gente vai encontrar uma boa janela de voluntariado para a pessoa fazer. E aí, naturalmente, ela vai se encontrando, assim, né? A gente tem muitos grupos em Caxias e é isso, de uma forma natural, vai acontecendo. Pode ser que ela comece ajudando numa feira de adoção de cachorro que a gente tem hoje uma vez por mês no shopping, e a partir disso, quando vê, ela está conversando com as idosas lá numa das entidades que a gente também se envolve. Ótimo, a gente vai se adaptando e vendo onde a pessoa se sente mais confortável em fazer. Minha opinião é que, independente da área ou do momento que a gente faça, em algum momento da vida a pessoa tem que fazer voluntariado, porque ela não vai ter uma plenitude sem entender o contexto de todo, né? Eu repito isso insistentemente, porque nós estamos todos dentro do mesmo universo. E enquanto a gente não entender isso, de que a gente está fazendo pelos outros e ao mesmo tempo por nós, porque a gente está fazendo pelo mundo onde a gente vive, não vai dar certo. Então tem que conectar. Em algum momento a pessoa pode ser alguém que a gente já viu lindas histórias de crianças que começaram no voluntariado. Pode ser que a pessoa defina com 30 anos, que ela empreenda com 60 e a partir do momento que ela empreendeu com 60 anos, ela vai entender que a empresa dela é social e ela vai começar a ajudar. Ótimo, mas em algum momento da vida dela, enquanto ela estiver nessa passagem na Terra, ela tem que se envolver com o voluntariado, na minha visão, porque senão a plenitude da passagem dela aqui na Terra não vai ser total, né? Com certeza. Exatamente. Ficou bem isso. claro, acho que deu para entender. Eu acho que... Ficou bem claro, porque o programa inteiro dizendo que é pra pessoa fazer, né? Espero que tenha ficado bem claro. Ficou bem claro por onde começar, né? Por onde começar? Porque uma dor aqui a gente matou. Aquela pessoa que fala que não sei por onde começar, a gente acabou de matar essa dor. A gente acabou de explicar. Me liga. Acabou de explicar como é que começa. Já demos um norte. Já temos um norte. Eu acho importante deixar claro também que tu não precisa criar um movimento novo para ajudar. Eu acho que tu pode ir com outras pessoas. Por exemplo, eu tenho um projeto social que é o UTI da Doação. A gente se reúne para juntar doações de produto de higiene para doação em hospitais, em instituições. A gente criou, porque eu e mais 2 meninas. A gente se criou porque a gente já tinha esse desejo. Mas você não precisa criar algo novo, porque existem muitas instituições que já ajudam, podem ajudar na mesma causa que tu quer ajudar, e tu tá ali, é só oferecer. Tu não precisa criar um negócio, vou criar um baita de um projeto. Eu acho que simplesmente o fato de tu oferecer a tua ajuda já é maravilhoso. Nossa, eu te adoro, porque eu falo isso profissionalmente. As pessoas... Todo mundo quer brilhar muito, né? O tempo inteiro. Assim, então a gente quer criar uma ideia nova. Cara, a lâmpada... Olha o ego subindo. Né? A lâmpada já foi criada e a gente tem que entender assim... A roda já foi inventada. Mas eu uso uma frase, né? A gente tem um trabalho magnífico que é feito, que a Maureen Randon, filha do seu Raul, faz, né? Com o Instituto Elisabetta. A gente se inspira neles, a gente conhece o trabalho deles, conhece a Maureen, a gente participou junto de entidades. E uma frase que volta e meia eu falo é que Caxias do Sul não vai ter outro Raul Randon.
né? E honrando a história dos grandes empresários de Caxias. Então, a gente não precisa, senão a gente vai se frustrar, achar que semana que vem a gente vai virar um Raul Randon. Tô fazendo uma metáfora, né? A gente fez milhares de metáforas aqui hoje. Mas cara, brilha o teu, faz o teu, dentro do teu campinho onde tu tá envolvido. E não precisa, né? Nem todo mundo... na verdade, só o Neymar virou Neymar. Sim. Né? Os outros jogadores não viraram. E tirando o Neymar, Cristiano Ronaldo e outros 5, 10... grandes famosos jogadores por aí, os outros são jogadores de futebol e eles estão fazendo o trabalho deles, ganhando, uns bem, uns mal, uns com salário atrasado, outros não, mas estão lá fazendo o trabalho deles. E se eu achar que eu sempre vou ser essa pessoa que vou estar lá, não que a gente não tenha que ter ambição na vida nenhuma, eu sou uma pessoa ambiciosa, eu sei onde eu quero chegar e eu busco isso, mas a gente tem que buscar pontos em que a gente seja capaz de alcançar constantemente, porque senão a gente vai viver frustrado nisso, assim, né? Então, eu só quis fazer esse comparativo para a gente trazer para o empresariado, que a gente ficou falando de voluntariado, mas é um pouco disso, assim, eu não preciso criar uma nova visão sobre como ser voluntário e o que fazer. Cara, assim, tá com muita dúvida, compra fralda, chocolate, que eu te digo onde entregar. Sim. Entende? Perfeito. É isso, assim, ou guarda teu chimarrão ali e vai lá com as senhorinhas de tarde, com os senhorzinhos, com as senhorinhas, de tarde, uma horinha lá na entidade pra sentar, conversar, leva uma escova pra ajudar elas a pentear o cabelo, que já vai ser ótimo pra ti também, sabe? Não precisa toda essa inovação, e a gente fica, às vezes, numa justificativa justamente, né? Quantas vezes a gente pensa, as pessoas pensam em empreender e elas esperam esse momento de estar todas as situações estarem favoráveis a isso, né? E não vai. Mas esse é o belo que é simples. Exato. É a beleza da simplicidade. Que é um pouco onde a gente se perdeu, principalmente por culpa da internet. Né? A gente fica vendo as coisas na internet e eu... volta e meia eu posto, quem me segue sabe que eu posto as brincadeiras, porque assim, tu entra no perfil do Instagram e faturei mais de 500 mil nos últimos 3 meses. Pô, daí, vamos pensar. Tudo bem, faturou. Primeiro, né? Como advogado eu já te digo, declarou para Receita ou só tá declarando para o Instagram? Que já é um baita de um problema, né? Porque pode ser que esses 15 mil não seja mais. Não. 500 mil, se só tu declarar, já vai... Não, mas vamos partir do pressuposto que as pessoas são boas. Legítimo. As pessoas são boas. Então vamos partir desse pressuposto. Vai lá no Instagram do fulano, faturei 500 mil reais nos últimos 3 meses. Sei lá, fazendo o quê? Vendendo curso de como vender curso. Tá, faturei. Partimos do pressuposto que é verdade. Declarou para Receita primeiro, né? Porque daí tem que declarar. Já pegou metade aí. Aí eu vou lá, corro 10 fotos da pessoa. Aqui vidinha mais ou menos, né? Faturou 500 mil em 3 meses. Não foi jantar num lugar legal. Não viajou nem para Nova Petrópolis para ver o labirinto. Não fez nada da vida. Daí tu já começa a desacreditar. Né? E as pessoas vendem isso, que elas querem ser vistas como alguém que brilhou, mesmo que infelizmente às vezes elas não tenham brilhado no patamar que elas queriam. Porque o fato de eu empreender digitalmente, vender alguma coisa, eu não preciso vender 500 mil em 3 meses. Se eu vender para me sustentar, para me manter, para fazer as coisas que eu gosto, que eu quero, tá ótimo. Excelente. Mas quem quer fazer isso hoje na internet? Ninguém. Todo mundo quer só ser mais, ou entra no perfil mais de 300 mil seguidores no TikTok. O que eu quero saber quantos seguidores tu tem no TikTok? Não, mas a gente vive disso, assim, né? Hoje, metade dos perfis é isso. Quanto eu faturei no último trimestre, quantos cursos eu já vendi, quantas milhas eu já acumulei no meu mundo. E aí a gente entra e acaba, né? Como a gente vive muito nessa ilusão coletiva, eu penso, cara, eu sou um fracassado. Porque eu nunca vou acumular 1 milhão de milhas. Nunca. Eu nunca vou faturar vendendo curso na internet. Eu nem tenho tempo para vender curso na internet. Eu mal consigo, e quem olha meu Instagram sabe, eu não consigo nem vender o meu trabalho de tanto trabalho que eu tenho. Começa aí. Que a pessoa que ela tem muito trabalho, ela não precisa vender o seu trabalho na internet. Porque ela já está trabalhando.
A não ser que o trabalho dela seja vender o trabalho dela. Não, não. Aí, ou vender o trabalho dos outros, né? Que aí é publicidade, outras questões, beleza, marketing e tal. Mas eu não consigo abrir... se eu abrir hoje uma caixinha de perguntas, eu não consigo responder essa caixinha de perguntas. Porque segunda-feira eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que resolver coisas pra semana. Então, a vida real é essa, assim, né? Eu fazer uma live dizendo que eu não tenho hora, que eu tenho aqui tem bastante também agora os cursos de barbeiro, de não sei o quê. Eu fazendo uma live ensinando a pessoa como vender, e aí eu fico o dia inteiro respondendo que horas que eu tô cortando o cabelo e a barba da pessoa. Eu me questiono isso como empresário, porque eu penso, eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Como é que a pessoa trabalha o dia inteiro, fatura 500 mil em 3 meses e só tá fazendo live, e só tá fazendo live no Instagram e não tá trabalhando, sabe? Poderia faturar mais, então. É aquela prova real que a gente tem que ter, né? Mas isso eu vou falar aqui, o Alex pode me corrigir. Isso as pessoas inconscientemente fazem por conta do legado, né? Aquilo que tu vai deixar. Porque a gente tem um medo, as pessoas no geral têm um medo de não ser lembrado. Eu vou partir dessa para melhor e não vão lembrar o meu nome. Serem esquecidos, né? Vou ser esquecido. Eu não vou ser um Ayrton Senna, eu não vou ser um Raul Randon. Eu acho que as pessoas inconscientemente, algumas conscientemente, acabam fazendo isso. Pô, vou ficar colocando no Instagram que eu faturei tanto para quê? Para as pessoas lembrar, o Bruno é o cara que tem o podcast o maior de Caxias do Sul. É o Bruno. É o Bruno, tá mas lá. Mas aí nesse caso é verdade, né? Sei. Olha só. Aí, na verdade, tu não tá querendo deixar o legado. Tu tá contando o que a história narrou, né? O ego agora é meu amigo. Não, sim, uma metáfora, mas... É que o problema, Carlos, é o ideal que as pessoas entram. Né? A venda do conteúdo de internet ela é muito perigosa, egoicamente falando. E a gente compra muito fácil o que os outros falam, o que os outros postam. Essa felicidade instantânea, né? Bauman fala na vida moderna, na modernidade líquida. Nem amor líquido, é modernidade líquida, a última publicação dele. Ele fala justamente isso. Né? Que a gente fica se idealizando, a gente olha aquelas postagens, a gente consome aquele produto e a gente passa a desejar aquele produto. Então, facilmente a gente acaba se moldando e a gente acaba achando que a nossa vida é infeliz. Mas aí é um questionamento que a pessoa tem que se fazer, que é mesma história que a gente falou do voluntariado agora há pouco. Se eu vou lá e prometo e não faço, que legado eu deixei? Se eu for lá na internet e digo que eu faturei milhões de reais e eu não faturei, que legado eu vou deixar? Da ignorância, da mentira. Eu não vou deixar legado nenhum. Mas sabe o que aconteceu? A estima aumentou. O ego inflou. Não, mas aí é... Entendeu? Aí precisa de tratamento. Sim, não. Manda pro consultório. Manda pro consultório. Mano, porque das duas, ou vai cair no psicólogo ou vai cair no advogado. A gente tem as duas possibilidades aqui. Se a moral ainda tiver cura, para no psicólogo, senão vai cair na minha mesa, né? Em terceiro momento, no consultório médico. É verdade. Alex, quer divulgar esse livro pra gente? Vamos lá, então. Hoje eu trouxe uma sugestão pro espectador do Bradocast, né? Acho que o Patrick, tu já leu, Patrick? Bem legal. O Absabe. Pegou a confirmação do Patrick, hein? Bom mesmo. O Absabe, né? De Beth Campton, o nome da nossa querida escritora. Ela é uma escritora inglesa, né? Ela morou muito tempo no Japão. E ela viveu e trabalhou muito tempo lá. E ela fala um pouco da filosofia do Absabe, né? Só para esse livro é em português, né? Em português. É porque ele tem letras em japonês, ele tem escritas em japonês, mas ele é em português. Consegue entender se não falar japonês. Perfeito. Deixa eu tirar aqui a garrafa. Mas o Alex sabe, ele vai traduzir pra gente. Tá bom. Então deixa eu ver. Na verdade, é uma filosofia milenar japonesa, né, que ela fala justamente da capacidade de a gente poder desenvolver e encontrar a beleza na simplicidade, né? Além disso, mostrando que o perfeito existe um imperfeito. O Absabe, o Ab significa encontrar, inclusive, beleza na simplicidade, que eu computei pro Patrick antes, né? O Absabe é aquela pastinha verde? Tô brincando. Não, eu já vou te explicar de onde vem. Não. Tô brincando. Descontraiu um pouco. Tá bom. Eu vou defender ele. Faz uma quebrada. Pra quem não tá vendo, a capa do livro é da cor verde. É da cor do wasabi. Então é uma memória visual. Pra quem não está nos vendo, só nos ouvindo, a capa tem exatamente a cor do wasabi.
Isso, mas não é o Wasabi, né? É o Wabi-sabi, né? E o sabi significa passagem do tempo, do jeito que tudo cresce e deteriora. Um envelhecimento que altera o aspecto visual de tudo. Ou seja, ela fala da cultura japonesa que tem uma técnica chamada kintsugi, tá? É uma técnica que pega restos de laca e com ouro eles fazem novas formas, né? E isso faz com que contemplam as cicatrizes. O Patrick falou uma coisa no início, né? Ele falou assim, eu gosto de viajar e vira e mexe eu tô na praia. Por que tu faz isso, Patrick? A vida, sabe? Como psicólogo, como colega de podcast. Tu sabe, não. Como que tu tá me como o Patrick Mesomo. Não, eu viajo assim porque eu tenho uma definição muito clara de que isso é o que eu gosto de fazer. De que conhecer outras culturas e respeitar outras culturas é uma forma de a gente adquirir conhecimento, como a gente lê, ou como a gente assistir um filme, só que talvez de uma forma muito mais prática. E para eu dar sentido à minha vida de trabalho. Precisamos ver novas formas e diferentes formas para nos reequilibrarmos. Quando a gente vai para o campo, olha o que é a dimensão desses novos pubs e descobertas no interior de Caxias e caminhos de pedra e sei lá mais o que. Esses espaços que contemplam o verde, o rio. Por que a gente vai à praia? Basicamente, não é quase todo ano, mas quem é privilegiado de ir em muitos momentos para a praia também está tentando se conectar com esse equilíbrio. Porque eu escrevi aqui que o mato ele não nasce simétrico como o Jardim de Versalhes. Jardim de Versalhes, ele é feito naquele formato. Mas o barato da vida é encontrar justamente essa imperfeição que ela é perfeita. A gente hoje vive nesse urbano, cimento, vidro, cola, que mais? Plástico, que já é uma forma. E é uma forma justamente que coloca a gente num processo de falta de salubridade. Falta de estar saudável. Então essas contemplações que a gente busca, talvez buscando a areia da praia, campos, verde, faz com que a gente veja a vida de uma outra forma. Filosofia japonesa contido nesse livro. Vale a pena, é um livro, um valor bem bacana, não é um valor alto, e é uma leitura que vai te trazer uma nova forma de tu ver as coisas, tá? Legal. E além disso, para a gente poder ter mais leveza na vida e trabalhar, né? Que as nossas perfeições, elas nascem das imperfeições, tá? Então, essa técnica juntando laca e ouro, chamada kintsugi, né? No Japão, é justamente isso. Fazer com que as formas se tornem diferentes do que elas foram alguma vez. E é isso que a gente é, né? Eu ia dizer como nascemos, né? Isso. O voluntariado proporciona isso. Tu descobrir em ti novas formas de fazer o bem, novas formas de trabalhar a humanidade, as nossas responsabilidades sociais que todo mundo tem. Tá? Então fica a dica. Fica a dica. Vai estar na descrição aí para quem quiser, só acessar e pesquisar na internet. É isso. Perfeito. É isso. Patrick, queria te agradecer por estar aqui. Eu acho que tudo que tu falou foi muito importante. Tenho certeza, na verdade. Eu ia falar, tenho certeza que é muito importante, vai impactar muita gente. Inclusive, já me ajudou muito, que nem eu falei no teu projeto. Eu tenho certeza que a Júlia Adrinieri, que faz o projeto comigo, elas vão gostar do podcast, que tem muito insight bacana que a gente pode usar no nosso projeto. Então, muito obrigado. As pessoas que têm interesse, querem ajudar, querem buscar o voluntariado, querem entrar em contato contigo. Como que elas fazem? Eu estava esperando isso aí. Como que a gente te encontra? Advogado é vida pública, né? @ Patrick Mesomo. Lá, inclusive, tem o link pro meu WhatsApp. Manda o WhatsApp, mano. Não tem. Eu não tenho nada a esconder, então vai lá. O Insta não tá privado. O Insta tá aberto, clica lá, vai direcionar pro WhatsApp, me chama lá e fala, te ouvi no Bradocast, quero fazer voluntariado, quero me envolver. Já me diz que quer trabalhar com criança, adolescente, idoso, animais, qualquer grupo, aí a gente tem como conectar e trabalhar essas conexões. Eu que agradeço pela conexão de estar aqui com vocês três, de aprender, né? O Patrick, termino repetindo a frase que eu falei no começo. O Patrick que entrou aqui já não é o mesmo Patrick que sai, com o aprendizado de vocês. E além do aprendizado de tudo que a gente falou aqui, com a conexão, que é o que eu valorizo muito. A partir de agora a gente está conectado. Quando vocês pensarem em voluntariado, em
em iniciativas que eu trabalhei aqui, vocês vão me chamar. Quando eu pensar nas áreas de vocês, eu vou me conectar com vocês. E é isso, né? O Alex me chamou pra gente participar. Nem perguntei o que, nem quando. Eu falei a gente só precisa organizar com Só vamos marcar daqui um ano pra eu falei, a gente precisa organizar com toda a minha assessoria. Era pro Patrick ser o primeiro convidado do podcast. Faz 1 ano e 6 meses que a gente tá... Não, mas o Patrick... eu ia estar na inauguração aqui, gente, mas a minha agenda não Mas ele não... me Ele permite. só disse assim, quando é que vai ser mesmo? É isso. Ele não perguntou nada. Entende? Quando a gente lançou o convite. Que legal. E várias vezes acontece. Quando na SIC Jovem, só para finalizar, acontecia muito que era alguém ligar lá na SIC Jovem, na SIC, e querer falar comigo, com o presidente da SIC Jovem. E eu nunca perguntava. Né? Tanto a Cris quanto a Marina, que trabalhavam comigo lá, eu falava, ó, 6h. Se alguém ligar, quiser marcar de alguma empresa, de algum projeto, quer vender tapete, quer alguma coisa, marca 6h, que era o dia que eu ia na SIC, que a gente já ficava lá, porque segunda-feira era dia de reunião almoço, então era bem movimentado. E aí eu marcava para 6h. E várias vezes eu chegava lá 1h30 e eu nem sabia quem era a primeira pessoa que eu ia falar. E nem sabia sobre o que era. E a vida é isso, a gente não precisa estar sempre... Quando o Alex falou, vou te passar, nem sei se podia falar sobre os bastidores, mas o Alex falou, Pode falar dos bastidores. eu vou te passar um pouco, o que eu vou te perguntar, como é que vai ser. Eu falei, não, ótimo, mas vai acontecer, né? Vai acontecer, é o natural. A gente tinha ali, mostra várias perguntas que nem foram feitas porque a gente foi evoluindo para outros caminhos. E o bonito da vida é essa, assim, a gente não vai ficar... não é um debate político que tem tempo, perguntas e respostas. Sim. A vida não é assim, a gente não tem um campinho para jogar. As ondas do mar todas são iguais? Exato. A gente não precisa da simetria. Não o Ab precisa. sabe. Olha só, viu? O livro aí, da recomendação tá aí. Então a gente... Mostra que deu, né? A gente fica... Ainda bem, A né? gente fica com essas conexões, né? Com esses aprendizados aí, com essas relações de a gente saber, né? Como a relação que me trouxe aqui inicialmente foi a Elo, que me conectou Isso aí. por um trabalho de voluntariado que a gente se envolveu. Depois viramos cliente um do outro e a vida é assim, a vida funciona assim. Exato. A gente vai se conectando. Eu já indiquei pessoas para ela já me indicou pessoas profissionalmente, pessoalmente. De voluntariado, então a gente vai criando essas conexões, vamos ficando amigos de pessoas em comuns que ela conheceu antes, né? Tô dando o exemplo da Elô, foi ela que me trouxe aqui, mas a gente vai criando essas conexões. O que a gente precisa? Mesmo que o voluntariado, disponibilidade. Vocês estavam disponíveis a me convidar e eu estava disponível a estar aqui conversando com vocês sobre qualquer assunto. E de preferência de alma, né? Disponibilidade de alma. Exato. Senão nem vem, né? É o mais senão nem importante. vem. Quem não vai vir aqui com alma, nem vem também. Exatamente. Que a gente não quer, porque agora eu já tô aqui. Atenção, quem assistiu o próximo, eu já tô aqui. Não. Mas se deixar, eu venho. Se deixar. Quer divulgar mais alguma coisa? Além do Instagram? Os teus projetos, talvez. Qualquer coisa. Não, cara. Eu não tô Tá super tranquilo, assim. Não tô desmerecendo divulgar qualquer coisa que eu faça ou espaço, Claro. mas são tantas coisas e nada ao mesmo É que fica tempo, feio assim, se tu for né? falar e esquecer alguma Esquece coisa. de né? alguma ainda, Então, né? ficou interessado, entra em contato, a gente conversa. Não, que são... nessa janela do voluntariado, por exemplo, assim, que foi uma temática que a gente veio, como eu faço parte de muitas entidades, tem muita coisa. Então, eu prefiro te mandar uma direct no Instagram para quem me perguntar quais são as entidades e as pessoas. E eu faço questão, quando eu conecto, eu faço questão. Então, vamos lá. Eu vou junto, quer? Cris, querem ir? Vamos conectar o teu projeto de voluntariado, vamos conectar. Eu vou junto. Na primeira reunião a gente vai junto lá. Sim. Eu te apresento, a gente conversa e aí depois segue e faz. E isso acontece muito, sabe? O Alex me liga e fala, eu quero fazer um projeto de voluntariado. Eu levo a pessoa lá, conecto ela. Teve uma ação que foi muito legal. Uma senhorinha me ligou e ela falou assim, a gente quer fazer... Sei lá quanto tempo a gente está falando. Mas... uma senhorinha me ligou e falou assim, eu faço reiki e eu queria muito fazer reiki com as crianças.
Daí eu falei, bem legal, deixa eu só ser a primeira vítima. Eu falei, senhora, eu quero fazer reiki com a senhora, né? Porque daqui a pouco também, né? Vai dar um Shazam lá nas crianças. Aí eu falei, não, vamos conversar. Conheci ela, uma senhora super legal, com uma história de vida muito bacana. E eu falei, ótimo. Eu fui em 2, daí a gente marcou em 2 entidades, assim, ela fez as sessões individuais com as crianças, foi muito legal. E eu conectei ela em 2 reuniões. E depois ela continuou indo. E ela ficou, acho que 1 ano e meio indo nessas 2 entidades. Uma vez por mês ela ia lá, fazia reiki com as crianças, levava sementinha. Olha que legal. Levava sementinha de flores para as crianças levarem para as casas delas, para elas plantarem. Então, foi só uma primeira conexão, né? Então isso é legal, assim. A gente conecta e vai fluindo, assim. E... nem posso pelo código de ética da OAB, mas, né, advogados precisando, estamos aí. Também faço isso. Mas isso vem ao natural, que era o que eu falava na SIC Jovem para todo mundo que entrava na SIC Jovem, que aconteceu comigo quando eu entrei. As pessoas entram e se engajam nessas entidades empresariais, isso é super importante e relevante, para que elas tenham um bom desenvolvimento profissional. Todo mundo quer... e a gente falava isso, né? Todo mundo quer ser um bom advogado, uma boa advogada, um bom médico, uma boa médica, psicólogo. Enfim, todo mundo quer ter o reconhecimento na sua profissão. E a gente busca as entidades de classe para isso, para que a gente seja visto enquanto uma representatividade daquilo que a gente faz. Mas tem que ter mais do que isso. E quando a gente dá mais do que simplesmente querer clientes, os clientes vêm de forma natural. Sim. Tanto que eu te falei, eu essa semana não vou conseguir fazer nenhuma live, nenhuma caixinha de perguntas, porque eu tenho que atender, tenho que trabalhar. Alex, a mesma coisa. Se eu pedir para marcar uma consulta com ele essa semana, provavelmente... ele tá pensando nele. Só porque sou eu e ele gosta muito de mim. Mas senão ele não vai conseguir. Né? Por quê? Porque quando a pessoa faz isso de uma forma natural, gostando do que faz... as coisas acontecem. E nesse caso que tu falou, só porque ele gosta muito de mim, seria no caso ele almoçando e conversando contigo. Porque o tempo realmente tá faltando. Pode ser, me dando atenção, tá bom, a gente almoça junto, né? Não tem problema. Alex, assim, quer divulgar alguma coisa? Tudo certo. Sempre não tenho rede social, né? Do Patrick, então. Eu só tenho o LinkedIn, né? LinkedIn, clássico LinkedIn, que continua na descrição, né? Isso, continua na descrição. Continua ali na descrição. Hoje eu falei que eu não tenho Facebook, porque eu não sou um senhorzinho. Eu não tenho Twitter, porque eu não sou jovem, então por enquanto eu tô no Instagram. Tô no meio. Tô surfando até o Elon Musk alguém comprar o Instagram depois. Ele comprou o Twitter. Ele comprou o Twitter agora. Finalizou essa semana. Finalizou. Mas é interessante o assunto. Eu acho que a gente pôde transitar e levar esse assunto e desmistificar. Porque as pessoas colocam no voluntariado uma maneira muito fácil. E não, é um tipo de trabalho que não vai ser remunerado, não envolve questões materiais, mas envolve muita responsabilidade. Tá? Então a gente transitou aqui por essas 2 horas, acho que foi isso, né, Carlos, hoje, mas que a gente pôde levar esse assunto de uma forma muito objetiva, sabe? Realmente como ele é e com uma vasta experiência que o Patrick tem aqui. Mas e para finalizar, a gente tem que fazer tudo com responsabilidade, né? Sim. Vocês estão aqui comunicando, vocês têm responsabilidade na comunicação de vocês. As pessoas estão ouvindo. Quem vocês trazem aqui, o perfil de pessoas que vocês trazem aqui... Exatamente. É a responsabilidade de vocês. O que eu vou falar é minha responsabilidade, mas o programa de vocês é a responsabilidade de vocês. Se eu pego o carro, agora eu vou embora, eu estou dirigindo, eu tenho que ter responsabilidade. Então, o voluntariado é só mais uma das responsabilidades, das coisas que a gente tem que fazer com responsabilidade. Que a gente deve fazer em tudo. A gente tem que ter responsabilidade social, financeira, emocional, afetiva com as coisas que a gente faz. E dá pra gente contribuir e melhorar a realidade da nossa comunidade. Tem como fazer isso. Muito. Os caminhos estão aí. Muito. Os ônibus, né? Nós temos capacidade e tem muita gente com necessidade. Isso Com aí. certeza. Perfeito. Muito obrigado por ambos participarem. Patrick, teu conhecimento, tua experiência, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. 2 já ajudou. Agora a gente sabe o caminho. Então, muito obrigado. Essa conexão que foi proporcionada aqui foi muito incrível. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu que agradeço. Parabéns pelo espaço de vocês. Te interrompi, né? Não. E obrigado. Todo mundo sabe como é desafiador criar algo diferente, como vocês fizeram, como vocês estão fazendo, e ter o respaldo da comunidade caxiense, né? E pelas pessoas que eu já vi aqui,
me sinto honrado de estar aqui, dentre várias pessoas que eu vi aqui com atual relevância. Acho que já estou mais velho do que algumas que eu vi aqui, mas eu fico feliz de estar aqui seguindo essa cadeira de várias pessoas que já trilharam aqui. A maioria eu conheço pessoalmente por essas conexões que a vida nos oportuniza, mas também para contar uma trajetória diferente e singular como todas as histórias que a gente tem aqui, né? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Alex, também pelo convite. Eu te agradeço. Com certeza, muito obrigado. O ego é meu amigo. Não. Cravei agora, o ego lá em cima. Vocês viram que nem precisava de lenço, né? Viu só? Não foi necessário, não foi necessário. Mas quase, porque se eu fico falando das crianças e dos idosos, eu choro. Eu fiz uns ampassant assim, sem entrar muito nas histórias pra não... Eu evitei umas perguntas, vou ser sincero, eu evitei. Senão já me dá aqui eu sou bem chorão e não tenho problema nenhum com isso, mas se engata porque... A gente começa aquela régua que a gente falou, né? Para finalizar, a regra dos problemas. Quando a gente vê que a gente tem pouco, a gente se conecta mais com o problema dos outros. Com certeza. E é assim que a gente encerra. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui, ou visto, né? Estamos aqui. Espero que visto, somos tão bonitos, né? Por favor, quem está nos ouvindo, né, em algum canal só de áudio, Spotify, né? Como Spotify, por favor, acesse o link. Tá perdendo, né? Acesse o link e nos veja, né? A gente se amou. Vem ver o Wasabi, né? Vem ver o Wasabi. Isso, o Wasabi. O Wabi sabe. Mas muito obrigado para você que está nos assistindo até agora. Não esquece de deixar o like, seguir entrar nas redes sociais aí do Patrick. E é isso, muito obrigado. É nóis.